Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Boa. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma raça que até está tendo umas polêmicas em relação a ela. E nosso criador aqui, nosso convidado, vai esclarecer a gente, que tem gente querendo acabar com essa raça. Que é o Dachshund, ou Tekel, ou popularmente Salsicha, e tem outros também Bacê, sinônimos. Cofap. E o Rochester vai falar aqui, porque são vários tipos, são 9 tipos. 9 né? tipos. 9 tipos, e a gente trouxe um criador aí que está há 25, 30 anos criando essa raça, Prenil Salatino. Boa. Vamos lá, Rochester, muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Que bom. É uma das poucas pessoas também que vieram pela segunda vez no podcast. Boa. Tô bem na cota. Criador bem, de tá bem. peso. Boa. Vamos lá. Eu não entendi uma coisa. A gente veio aqui, a gente falou de outra raça. Né? E aí você tem o Dachshund. Que você tem? Cria quantas raças, cara? 3 Fala pra mim. raças. 3 raças. Na verdade, a base do canil são 3 raças. Hoje a gente cria os Papillons, que na verdade não é bem Papillon. Hoje a gente já considera pequeno Spaniel continental, porque tem as 2 variedades. Tem os Papillons que estão todos os cães com a orelha em pé. Aí me E confundiu. Falene, E Falene, que a orelha todos caidinha. os cães de orelha caída. Entendi. A gente tinha basicamente só os Papillons. E há 2 anos atrás, a Mundial, a gente ganhou a raça Falene. E agora a gente montou um plantel só de Falene. Então a gente cria as 2 variedades. Mas a gente considera uma raça só. Sim. E aí, além disso, a gente tem o galgo italiano, que a gente falou no episódio anterior, e também tem os Dachshunds de pelo longo, que é uma das variedades. Mas entre eles, a gente basicamente cria um tamanho, mas é uma confusão os Dachshunds, que a gente vai falar sobre isso hoje, porque se ele crescer um pouquinho mais, ele deveria mudar de raça. Na verdade é a variedade, mas eles consideram como raça. Essas 9 variedades, 9 raças, elas podem ser cruzadas entre elas? Não deveria. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas acabam não importando, não fazendo um trabalho sério. Então elas acabam acasalando, por exemplo, pelo curto com pelo longo, e às vezes você vê um cachorro que ele não tem muito pelo. Então assim, você cruzar um pelo longo com pelo longo de tamanhos diferentes, até tudo bem. Não deveria, mas até tudo bem. Mas fazer o que eles fazem aqui, de misturar um pelo curto com pelo duro ou com pelo longo, isso não deveria fazer, porque a gente tem linhas de sangue suficiente para fazer um trabalho sério só naquela variedade. E essas 9 variedades, vamos supor, são 9 raças, né? Sim. Todas têm as mesmas cores? Todas têm as mesmas cores. A única... todos podem ter as mesmas cores. E aí a gente vai entrar depois num outro conflito de cores também, que é uma coisa... É bem conflitante. Se a gente falar de AKC e FCI, é bem conflitante as duas coisas. Tá, mas vamos lá. 9 variedades significa 3 tamanhos e 3 variedades de pelo. Então a gente tem caniche, miniatura standard, pelo curto, pelo duro e pelo longo. Caniche é o menorzinho de o menor de todos. todos. E por que caniche? Seria o anão. Por que caniche? Caniche é o nome que... lá atrás eles usavam outro nome e aí eles mudaram para caniche. Hoje é caniche, Caniche, miniatura e standard. Tá. O miniatura é o médio. É o médio, seria o médio. Tá. E o caniche, a gente tem uma controvérsia nele, assim, porque, basicamente, se você me disser hoje a gente cria o miniatura, né, que é o tamanho intermediário. Se você me disser aqui hoje para mim e falar assim, Rochester, eu quero criar só caniche pelo longo, eu vou falar boa sorte. Se você achar isso, é mais fácil você achar ararinha azul do que caniche de pelo longo. Então, assim, porque não tem, de boa qualidade não tem. O que a gente vê de caniche pelo mundo, pelo longo, né, pelo curto tem. Pelo curto agora na Mundial, eu vi na Croácia cachorros lindos caniche pelo curto. Pelo longo não tem bons canis no mundo, não existe, assim. Então, não dá para dizer que você vai fazer um trabalho sério criando caniche de pelo longo. Não vai. Mas você cria esse. Miniatura. Miniatura. Eventualmente, de 2 miniaturas, nascem cães menores, que são caniches, ou às vezes nascem maiores, que são standard. Então, eventualmente nasce. Mas se é assim, eu quero fazer um plantel... mas tem gente que tem. Tem sim. Tem cachorro que cruza com consanguinidade, que faz tudo aquilo que a gente já sabe que não deve fazer. De ficar fechando as linhas para cada vez mais ir diminuindo. E aí, quando você olha um cachorro, é um cachorro de estrutura muito feia, muito torta, muito frágil, que você fala, tá, é pequeno, mas é feio. É feio, não é funcional, não se movimenta bem, isso vai refletir nessa coluna. Tem uma série de coisas aí que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa nesses muito pequenos. Tá, mas vamos começar do início, né? Por que criaram, por que inventaram essa raça? Por que criaram o Dachshund? Ele é um cachorro basicamente de caça, né? Existiam fotos antigas onde eles falam que desde 1500 já tinha algumas coisas.
nas tumbas do faraó tinha uns desenhos que aparentemente pareciam ser de uns Dachshunds. Mas a raça foi feita realmente, assim, vamos dizer, na Alemanha. Então eles criam um cão pequeno, de pata curta, para entrar principalmente nas tocas para caçar os texugos. Então a base é dessa. Ele tem uma pata curta que ele precisa entrar numa toca e ele tem que ser forte, porque ele tem que sair de ré para conseguir sair lá de tem dentro. que entrar no buraco escuro e agredir E morder com vontade. Então não é o petzinho ideal. Então, existem algumas coisas que eles falam que os Dachshunds de pelo curto são os cães que mais mordem. E os pelo duro também mordem. A gente tem amigos que criam, a gente sabe. Eles realmente mordem. Eles são num temperamento mais agitados. Porque ele precisava entrar na toca e pegar um texugo. Eu brinco que falo assim, imagina, o primeiro pelo longo que entrou, enroscou o pelo, nunca mais saiu lá de dentro. O pelo longo o que é? O pelo longo é uma mudança para se tornar um cachorro de companhia? Ele é considerado grupo de trabalho também, né? O que existe uma mudança. Você viu os cães europeus, eles tinham menos pelo, e aí os americanos conseguiram fazer um cachorro com uma franja incrível. Os padrões americanos têm muito mais pelo, assim, são cachorros pata mais curta. Mas quando eles criaram a raça, não existia pelo longo para caçar. Os primeiros começaram pelo curto. O último que foi criado foi pelo longo. Tá. Então, pelo curto, pelo duro e pelo longo é a ordem... É a ordem de criação cronológica deles. Tá. Mas, cara, você falou do faraó. O faraó é muito mais tempo então, atrás, eu né? também acho um pouco de lenda isso. É que quando a gente fala de história de raça, todos eram de reis e rainhas, né? Eu nunca vi, essa raça era do plebeu, não sei o quê. Então, assim, sempre tem uma historinha bonita. Meu Deus, não sei não. Eu acho que a gente deve considerar a história da Alemanha mesmo, que foi criado aí para entrar em toca para caçar. Eu acho que é um pouco... Estão florindo demais a coisa, eu não acredito nisso não. E tinha um motivo específico, porque você falou da caça de texugos, né? Mas na Alemanha tinha alguma utilidade, uma praga, alguma coisa? Não, eu acho que eles queriam um cachorro para entrar em toca, assim, uma raça própria deles, assim, para entrar, acho que... Eu não lembro o teu... A Alemanha tem muita raça, né? Tem. Não tem mais nenhuma raça que entra em toca, porque o Jack Russell não é alemão. Não é alemão. Mas é um cachorro também para entrar em toca, né? Mas eu não sei, agora é uma boa pergunta para ficar aí para as pessoas. Ir no Google procurar. Quais as outras raças alemãs de pata curta? Eles usaram Pinscher na formação, que era uma outra raça deles também. Sim. E eles usaram outro cachorro de faro, que agora eu não lembro o nome, também na formação dos Dachshunds. raça, Tá, né? então, calma, você está falando que o Pinscher deu um pouco de origem... Ao pelo curto, a pelo base. curto. Esse temperamento tinha que vir de alguém poderoso. A própria a coloração, o tipo de pelo, né? Sim. Os Black and Tan lá, eles são Black and Tan, São né? Black and Tans. A base, a maioria são Black and Tans. Hoje a gente tem uma infinidade de cores. E a outra briga são as cores. Tá, e por que um cachorro com um temperamento tão forte, que muita gente fala, esse cachorro é teimoso. Não é teimoso, ele tem que ser insistente para poder conseguir caçar na toca, como a gente acabou de falar. E por isso, ele é um cachorro que, na vida atual de apartamento, ele muitas vezes vai a cabeça dura, ele me põe um negócio na cabeça e não tira nunca, ele é insistente. Por que esse cachorro virou pet? É pela estrutura física? O que fez ele se tornar tão popular? Eu acho que no Brasil o grande culpado disso é a COFAP, né? Que Fez a todo propaganda. mundo lembra, chama ele de COFAP. Sim, mas naquela época, que eles foram, sei lá, nos anos 80, né? Acho que sim. Não era nascido. Então, mas Nasci em 82. mas já era uma raça popular, entendeu? Já era antes da... Era uma raça que tinha bastante, como tinha Pinscher e Pequinês naquela época, acho que esses pequenos, talvez um pouco dos foxinhos, tipo Fox Paulistinha. Esses pequenininhos já existiam naquela época. Tudo bem, que ele ficou bem mais famoso depois da campanha. da campanha. Talvez aí se popularizou. Né? Mas assim... Talvez não seja dessa raça, é uma raça pequena que não é igual a outras raças que foram da moda, assim, né? Porque faz tempo aí, né? Eu acho que ele não é igual o Ig que apareceu lá. E sumiu depois. Ele sumiu. Ele ficou acho que muito tempo, eu não sei, entre as 10 raças com o maior número de registro. Então, eu acho que é uma raça popular há muitos anos. Muito. Né? Então, tem um motivo para isso, porque não deveria ser um cachorro, a não ser pela aparência física, que de fato é diferente, né, que chama atenção, sempre chama atenção. O temperamento não é um temperamento de um cão fácil para qualquer pessoa, né? Depende, é muito variável isso de indivíduo para indivíduo, né? Os pelo curtos, eles são assim. Dentre os três, eu diria que o pelo duro é o mais difícil o temperamento, que são mais tímidos, são até mais mordedores que os de pelo curto. Pelo duro. Pelo duro, E o pelo longo é mais bonzinho, assim, diria que é um Golden Retriever, assim, ele é bem bonzinho, assim. Alguns são mais tímidos e uma coisa que a gente consegue notar muito nos Dachshunds, se você falar algumas características, eu falo pelo cão de pelo longo, né? Eu consigo te dizer qual é a cor dele.
Então a gente sabe que os chocolates são super carentes, os arlequins são os mais tímidos, os pretos são os mais, e os vermelhos os mais amorosos. Então a gente sabe muito isso. Pela cor é muito nítido que você sabe. Uma ninhada, se você tiver 3 cores diferentes, você já consegue dizer, essa cor vai para isso, essa vai para isso, essa vai para isso. É muito nítido. Eu não sei se tem outra raça que tem isso, mas nos Dachshund a gente sente muito isso. Na cor. E por que agora eles estão com essa polêmica que eles querem acabar com a raça? Eles falam pelos problemas de coluna, né? É uma raça por ter uma coluna mais longa, ele tende a ter um problema maior de coluna, mas a gente fala, nesses 20 e poucos anos de criação, quase 30, foram poucos cachorros nossos que travaram a coluna. Então, assim, eu vejo esse problema de coluna muito menor nos cachorros de pelo longo, talvez por eles serem mais selecionados para tomar mais cuidado por uma série de coisas, e porque a gente tinha muito cachorro. A gente esquece da obesidade, né? Os cachorros são obesos. Escada, né? Também. Escada é um vilão para eles. Então, quando piso, né? Escada. Quando a gente vende um filhote lá, a gente já ensina desde pequeno. Esse cachorro é um cachorro para ficar no chão. Esse cachorro não é um cachorro para ganhar peso. Esse cachorro não é um cachorro para pular nas coisas. Não é para fazer. E muitas raças, se esse fator externo influencia muito no problema de saúde. A gente fala em cachorros grandes, as articulações, com piso liso, então influencia muito. Se a gente tem um dono cuidadoso, a chance de acontecer isso é muito menor. Mas existe esse perigo de essa raça acabar? Eu acho que não. Você acha que essa é uma coisa que está ganhando força ou que é passageiro? Eu acho que alguns países estão entrando nessa onda, mas eu acho que isso não acaba. A gente tem os Estados Unidos que nunca vai deixar acabar. E eles têm um material genético, eles cuidam muito bem disso, né? A gente está perdendo material genético, a gente está perdendo informação com essas coisas e eu acho que acabar não vai acabar nunca. Daí acaba virando aquela coisa de mercado negro, né? Sim. Sim, Né? E é Proibir isso. uma coisa é o fim do mundo. Se você consegue manter o peso do cachorro adequado, se você faz exercício certo, leva ele para caminhar, fazer trilha, correr, não tem por que também ter problema, né? Não. Eu não consigo entender esse negócio de querer proibir ao invés de educar e ensinar e conscientizar as Isso pessoas. aí vem da Alemanha, não vem? A proibição? É. Bem, alguns países europeus estão bem chatos, né? Eles estão partindo para essa coisa de proibir tudo, assim. Ao mesmo tempo que eles liberam um monte de outras coisas, que você pega alguns países que, por exemplo, acho que foi a Finlândia recentemente, proibiu algumas raças e eles têm um índice altíssimo de alcoolismo. E aí, tipo assim, a gente tem outros problemas maiores na sociedade para resolver do que a raça do cachorro, né? Eu acho que é querer tampar. Mas eu acho que essas coisas de proibição, tudo isso, dá muita mídia, né? Isso ajuda muito para alguém se eleger, para alguém se destacar. Então proibir é muito fácil, ficou muito fácil proibir, ao invés da gente debater e pensar, se existe uma raça com uma função que existe há tanto tempo, vamos conversar, vamos tentar entender a função disso, né? Não é simplesmente vai proibir tudo. Por quê? Baseado em quê? Né? Não tem cabimento, não tem coerência. Sim, vamos trabalhar mais o pessoal fazer exame genético, né? Exatamente. Fazer os exames que precisam ser feitos, controlar melhor a criação. Vamos educar esses proprietários, essas pessoas para terem de maneira correta. Né? Bom, por outro lado, vou tentar fazer aqui advogado do diabo, eu sou contra a hoje proibição, mas eu sou contra a proibição, mas a questão é, uma raça, acho que vale até essa reflexão, uma raça que foi feita para caçar texugo. Hoje, pelo que eu saiba, não tem em nenhum lugar do mundo a necessidade de caçar texugos, né? E aí o cachorro tem problema de saúde. Então, por que continuar com uma raça que realmente não tem mais utilidade, a não ser mais pet? Então daí a gente também tem que falar do Golden Retriever. Você vai acabar com os Golden Retriever? Porque matar o coitado do pato, ainda fazer o coitado do Golden entrar na água e trazer aquele pato pra você, e ele tem problema de articulação. Na água fria. Na água fria, coitadinho. Pra quem tem problema de displasia, coitadinho dele. Isso aí é um prato cheio pra esse monte de gente que quer acabar com todas as Abolicionista. Sim. Sim. Então, pelo amor de Deus, né? Não Depois vão, né? Não... Como é que você vai ter depois um cachorro para detectar objetos, drogas, ajudar com guia cego, um cão de assistência, sabe? Uma série de coisas. Não, esse pessoal quer proibir. E quando chega um desastre como a gente teve agora no Rio Grande do Sul, que os cães vão lá salvar nos escombros, não é um vira-lata que vai salvar. Não que o vira-lata não possa, um indivíduo específico. Pode ter um vira-lata que seja excelente, mas é muito mais difícil. Você conseguir encontrar um cachorro com aquela genética, com aquela característica. As pessoas não entendem isso. Quando fala dos cachorros de trabalho, elas acham assim, mas ele pode.
Não, mesmo naquela raça que já está selecionada há 500 anos, para achar um indivíduo é um de 100, é difícil. Sim, a gente tem no canil... mas eles não querem nem ouvir que você fala que o cachorro tem trabalho. Não. Não, que daí tem que trabalhar. Exato, aí já acho que o cachorro tá trabalhando forçado. É muito romantizado, como se fosse um filme da Disney, entendeu? Então, mas não é assim a vida, né, meu? Você vai precisar de um cachorro pra farejar cadáver, pra fazer bomba, droga, né? Pra ajudar as pessoas. Isso aí tem que ser uma seleção genética muito apurada, né? Não, E o Dachshund, ele tem uma coisa que é interessante, né? Ele tem um peso que não é tanto e ele é um cachorro baixo. Então, ele como um cão de suporte emocional, para poder viajar na cabine numa bolsa, ele tem essa função. Ele é um cachorro que cabe numa bolsa de transporte dentro do avião. Então, ele pode ser um cão de suporte emocional para uma pessoa. Também tem isso. Pode, né? A função dele é essa, agora é da bolsa, porque ele é rebaixado. Não, a gente já falando desse negócio do pessoal achar que o cachorro trabalha e tal, acho que todo mundo aqui da mesa concorda com isso, mas eu acho bom falar pro público, né? O cachorro de trabalho, que exerce uma função, ele tá feliz da vida, ele curte fazer aquilo, ele foi selecionado para isso, e quando ele tá em ação ali, ele tá vidrado, ele pede para fazer aquilo. É o que ele mais gosta. Então não é, o pessoal pensa que o cachorro tá preso, enjaulado o dia inteiro, e você solta forçado, só para fazer isso, porque se não fizer direito ele vai ser punido, sei lá. E não, o cachorro curte, né? As funções é ver um border pastoreando, ele é o cachorro mais feliz do mundo, né? Você vai ver o índice de estresse dos cachorros é baixíssimo, eles são super felizes, assim, entendeu? A gente tem no canil os cachorros aposentados, a gente até falou, quando a gente brinca com eles lá, põe eles no painel para trabalhar, a alegria deles, a emoção deles de encontrar o odor, é como encontrar alguém da família dele e aparecer aquela bolinha que ele tanto ama, entendeu? Então ele é muito, muito feliz, assim. Legal. As pessoas não entendem isso. E fora as outras coisas, né? A gente fala assim, um cachorro, por exemplo, um cachorro de salva-vidas, ele salvou uma vida. Mas a gente precisa falar dos cachorros de droga. Porque ele pega um caminhão com 30 toneladas. Essa droga ia chegar no teu filho. E aí? Você não quer que ele trabalhe? Você quer visitar amanhã seu filho numa clínica? Ou esse cachorro pode salvar a vida do teu filho? Ele não salvou de uma pessoa. Ele salvou de um monte. Sim. A gente é Com a favor, certeza. né? Tem um monte que você falou, um monte de lei demagógica e eleitoreira. Sim. Que os caras não sabem nem o que estão fazendo. Né? Não. É escrito por gente que você fala... Que nem agora estão fazendo aquela lei lá que vão proibir cachorros de vender em loja. Beleza. Mas todos os cachorros têm que ser castrados. Aí já não é beleza. Aí você vai... Eu castro! Não, peraí. Tem raças que você não pode castrar juvenil. Sim. E tem raças que se você castrar todo mundo, a raça vai acabar. Sim. Não, acabar não, eu não diria assim. Quando a gente fala de castração, isso é até uma coisa interessante, né? A gente vem castrando salatino essas 3 raças, vale lembrar. Galgo italiano, Papillon e Dachshund. Juvenil. O juvenil que a gente chama 4 meses, que é quando a gente vai entregar. Ao longo desses 10 anos, teve mais de 100 indivíduos de cada raça castrados. E a gente nunca teve nenhum problema ligado à castração. Então isso hoje, eu sempre falo, isso daria um artigo científico para essas raças. Sim, mas o Golden você não pode fazer funciona. isso. Eu tive lá atrás Rottweiler que eu castrei novo e o cachorro teve rompimento de ligamento que eu sei porque faltou musculatura. Agora, nas minhas 3 raças, quando as pessoas vêm com esse papo, castração juvenil, eu falo, calma, aqui a gente tem um estudo. Podemos ligar para todos esses clientes e verem. Ninguém nunca teve problema ligado a isso. Sim. Então, aqui tá tudo bem nos cachorros pequenos. A doutora Silva Cruz que falou, raça pequena não tem problema. Quando começa a ficar maior, vai dar problema. Mas e tem um problema também. O certo de castrar, a gente pensa nos primeiros meses de vida, é mais corrido a coisa. Então não é para castrar com 2 meses e meio. Não é para castrar com 3. É para castrar com 4, essas raças pequenas, após o término das vacinas. E olhar também aquela raça, porque se aquela raça tem um sobrepeso, mesmo que ela seja pequena, isso não vai afetar em alguma coisa? Porque às vezes as pessoas confundem cachorro pequeno com tipo... Então, por isso tem que ficar bem claro que a maioria, talvez, das raças não devem ser castradas na fase juvenil. Aí vai ser castrada com 1, 2, 3 anos, sei lá qual é a fase ideal. Então você não pode aprovar uma lei que o cachorro tem que ser vendido na idade tenra castrado. Algumas raças sim, outras não, né? Eu acho que a gente precisava ter órgãos que fiscalizassem mais, que cuidassem mais disso. É isso que eu precisaria. Não existe, né, meu? Bom, já que a gente entrou nesse assunto, a gente fugiu um pouquinho da raça, né? Estamos na intriga já. Não, mas isso é importante. Né? É atual isso aí. O que você acha que deveria ser feito pra gente, pros profissionais, eu digo como profissionais, tomar um pouco as rédeas disso? Porque parece que assim, eu não sei se já foi consultado sobre essa lei. Ninguém é consultado. A galera vai lá e faz uma lei do nada. Eu acho que primeiro que quando a gente fala em profissionais, eu não considero a nossa categoria profissional. Eu acho que falta uma coisa. Eu acho que faltava realmente profissionalizar. Eu acho que um canil tem que ser uma empresa.
Eu acho que um canil tem que ter um veterinário responsável. Eu acho que qualquer empresa que vai ter, se é uma empresa de engenharia, ela tem um engenheiro. Se é um canil, tem que ter um veterinário. Então, eu acho que a gente precisa entender um processo de regulamentação para que aí sim a gente tenha respeito e seja algo profissional. Mas aí eu vou abrir um parênteses. Tem um monte de criador que uma criação artesanal, o cara tem uma ninhada por ano. Como é que esse cara vai manter o veterinário? Ele não pode se filiar a um criador mais profissional? Sim, então, a gente vai ter que entender melhor esse mercado, né? Porque você sabe que existe isso. Sim, mas daí a gente tem hoje algumas coisas já para criador amador. Por exemplo, um criador amador que tira acho que até 2 ninhadas por ano, ele não precisa ter um registro de canil. Então era fácil, era a gente regulamentar. Esse cara que tem uma ninhada por ano ou 2, ele é um criador amador, ele não precisa, mas ele vai ter que ter um veterinário que fiscalize aquela ninhada, que ele vai levar, talvez... Porque na lei tem que ter um veterinário no estabelecimento. Isso aí não vai funcionar, entendeu? Não sabe, ou responsável por... Então, eu tenho dúvida, porque eu não li direito essa lei. Tá. Eu ouvi gente comentando que tinha que ter um veterinário lá. Tá. Agora você pega o encrenquinhas, beleza, é bom pra ele. Mas não é bom pra galera que tem poucos cães, entendeu? Eu acho que o veterinário responde... Para as fábricas de filhote é bom essa lei. Sim. Eu acho que a gente tem que ter um veterinário responsável, Sim. que visite uma vez por semana, 2 vezes na semana, a cada 15 dias, de acordo com a demanda, e que assine a responsabilidade técnica daquilo quando aquilo se torna profissional. Eu concordo com você. Mas assim, a gente vê que a lei, não sei quem que inventou essa lei, criou, e tem uma série de coisas que... Ela não foi aprovada ainda. Não foi. Não, Ela não, voltou... é um projeto de lei que agora vai Tem gente que fala para assim, o tem que governador, tirar, né? Tem que tirar a castração, o resto tá tudo bem. Eu falei, olha direito essa lei aí, porque depois... Tá bom, mas ok, eu entendo o que você está falando. A gente tem que se organizar, ainda tem que dar passos, mas eu vejo uma certa resistência, ou seja, todo mundo reclama. Eu tô falando dos bons criadores, tá? Todo mundo reclama, mas ao mesmo tempo também não se unem. O que acontece, cara? O que falta? Égua. É um monte de mãe de minimis. E aí cada um falando que a filha é mais bonita que a do outro. Na verdade é um grande ego a gente pensar. Mas você acha que os criadores não ganhariam, não só os criadores, mas os adestradores, os veterinários não ganhariam mais se unissem, parassem com esses egos? Eu acho que sim. Para justamente criar regras que forçaçam o nosso setor como um todo? Eu acho o setor é muito desunido, né? Que a gente estava falando antes daqui do programa era de ter um evento como um todo, né? Ter um evento família, onde viessem a ONG para adoção, a exposição de raça, os esportes, os cães de trabalho, a gente sabe, falta a gente pensar num evento para a família, mas eu vou dizer pela sinofilia dos dog shows, eles estão cada vez mais distantes da família. Você vai no evento, não tem público, não tem, é distante. Mas é porque é um reflexo do momento da sociedade, porque houveram invasões desse pessoal aí, digamos, abolicionista, bem-estarista, não sei como é que eles se chamam, eles invadindo exposição, então as exposições fecharam esse... Então, mas não é o caso justamente de convidar esses caras justamente... Porque esses caras vão lá e falam assim, o cachorro tá na mesa, o cachorro tá na caixa, isso é maus tratos. É uma coisa muito radical. Então, assim, é complicado tudo isso. Né? Mas a gente teve agora, recentemente, eu não sabia, eu tenho gato, mas eu não sou muito... E nas exposições de gato, a gente tem junto feira de adoção, que eu achei incrível. Na exposição de gato, os gatos sem raça definida podem se apresentar, que eu achei maravilhoso. E terceiro, que aceita animal castrado, tem uma categoria. Então, acho que eu olhei aquilo e falei, gente, as exposições de gatos estão muito mais adiante que a de cachorro. Entendeu? E a de cachorro tem um mundo maior do que os gatos, porque a gente tem trabalho, tem adestramento, tem muita mais coisa que pudesse ser feito. Sim. Falta a gente se unir e tentar fazer alguma coisa por isso. Vamos voltar para os dados. Vamos voltar para o... Mas foi bom a gente falar. Foi legal. É sempre bom a gente tocar nesses assuntos, porque são os assuntos que vão afetar a gente, né? São vários assuntos, né? Eu vi agora o programa de vocês há não sei quanto tempo atrás, que era a Diana falando de cobra, os animais silvestres. É um assunto super polêmico, assim, né? Que, pode ou não pode? Pode ou não pode? É pet ou não é? É pet ou não é? E aí você vê coisas absurdas, às vezes. Fala assim, gente, mas esse animal nasceu no criatório, ele não tem chance nenhuma de ser reintroduzido. E aí você pega gente que tem um animal que é da natureza, que não devia, e tá postando. Mas ela tem um título de alguma coisa, ela pode postar lá, ela com um animal silvestre na casa dela. Você fala, gente, mas isso aqui não é silvestre, esse animal nasceu em criatório. Não, mas não pode. É difícil. É bem complicado. Bom, voltando então para a raça. Tem foi criado 3 variedades de tamanho, né? Mais ou menos. Aí a gente vai falar
tem... peso, altura, comprimento? Nos Estados Unidos eles falam em 2 tamanhos. Tá. Nos Estados Unidos eles não têm o caniche entraria com miniatura e eles têm o standard. E aí, mas é bem diferente. Você pega um cachorro americano, o standard é isso aqui. Essa mesa aqui, os pelo longo parece um setter de pata de curta. É um corgi setter. Ele parece mesmo, né? Parece. Mas desse tamanho mesmo? Grandão, desse bem jeito? grande. Que raça que eles introduziram no Dachshund para ficar parecido com o setter? Cocker? Cocker. Eles têm sangue de Spaniel, né? Para os pelo longos eles têm sangue de Spaniel. Interessante. Tá, então, calma, esse é o padrão americano. Padrão americano a gente fala em São dois tamanhos. 3 tipos de pelagem. E na FCI a gente fala em 3 tamanhos e 3 tipos de pelagem. Tá, mas a minha pergunta é, essas variedades de tamanho foram pensadas pensando na função por algum motivo? Além de caça-texugo? Não fala, eles não falam isso, eles não falam da variedade. Eu acho que com o tempo eles foram separando isso e foi criando isso. O Dachshund tem uma coisa tem muita conversa, tem muita história deles, né? Por exemplo, agora eu vou ser apedrejado pelos criadores, mas tudo bem. Eu acho um absurdo na FCI eles terem um grupo só pra eles. Então, por quê? Também não entendi. O que falam disso é que alguém da FCI, que eu não sei se é verdade ou não, na época, criava Dachshund, e lógico que ele queria ganhar, né? E ele pôs o grupo só dele. Porque não tem cabimento. No AKC ele tá no grupo round, ele tinha que encaixar em algum grupo. Não tem cabimento. Que grupo que você colocaria eles? No grupo dos Cockers lá? Tirando... Eu gosto muito da separação do AKC. Eu acho aquela coisa de esporte, no esporte, working, round, toy. Eu acho aquilo... Pra mim, aquilo é um modelo perfeito de separação em termos de função. Porque às vezes você tem cachorros de grupos que fazem a função muito parecidas e cada um tá num grupo, entendeu? Aí você, por exemplo, você pega às vezes, tipo, um Schnauzer miniatura, ele tá no grupo com o Rottweiler. Talvez ele tá... No AKC ele tá no Terrier, porque ele tá muito mais próximo de um Terrier do que de um cão. Então é muito confuso. É um cão que caça também, como um Dachshund caça. Então é muito confuso a separação de grupos da FCI. Eu, particularmente, não sou fã. Eu prefiro a separação de grupos do AKC. Sim, mas você está sobre o regimento da FCI aqui, né? Mais ou menos. Isso dá alguns dilemas. Você leva nas exposições aqui? Sim. Leva aqui e leva lá também. Isso entra alguns conflitos. Outro dia eu estava num grupo com muitos criadores, todos pensadores da raça, gênios da raça, né? O pai, a mãe da raça, o tio da raça, todos eles. E aí eles entraram num dilema que eles falaram assim: os cães amarelos não podem na FCI, que são os cremes. E eu tenho cachorro creme, assim como outros criadores também têm cachorro creme. E aí eu falei, bom, se não pode, vocês são puristas, não pode esse cachorro creme, então eu vou sair do grupo, porque eu tenho esses cachorros dessas cores, e tá tudo bem, são cães saudáveis, são cães felizes, tá tudo bem. Não, porque não pode, como vocês estão registrando? Aí eu respondi para essa pessoa que o maior cão da história dele é um cão que ganhou nos Estados Unidos. E eu falei para ele o seguinte: engraçado, quando os Estados Unidos convém para você, porque seus cachorros na FCI, eles são estourados de tamanho. E aí, se você fala, seu cachorro é grande, você diz assim, ele é padrão AKC. Pra você pode. Eu não posso ter o loirinho padrão AKC, mas você pode ter esse standard estourado padrão AKC. Então, o criador tem essa. Quando convém pra ele é FCI, quando convém pra ele é AKC. Eu não tenho problema com isso, não. Eu acho que você gosta do teu cachorro grande, tá tudo bem. Ele é saudável, tá tudo bem, não tem problema. Eu gosto do creme, tá tudo bem. Agora, tem coisas que não devem fazer, que são algumas atrocidades que as pessoas fazem. Por exemplo, cruzar 2 arlequins. Que isso está acontecendo muito. Aconteceu muito em Shetland, porque eles queriam colares brancos. Aconteceu em Border e está começando... Você está falando dos Merlis, né? Dos Merlis. Aí dá o Double Merli. E dá o Double Merli também no Dachshund? Dá, mas pode nascer cego ou surdo. Então, né? isso aí, Double Merli é cego surdo. E aí branco. Você olha e fala assim, não é possível alguém cometer essa atrocidade. Pra que você quer criar um... Mas criador bom fazendo isso? Bom não. Isso bom não faz. Isso é umas coisas assim que... É a fabriquinha que a gente fala que vai fazer, porque... Porque o povo quer exótico. A síndrome do vira-lata, que o brasileiro adora olho claro, né? Eles me ligam, quando eles querem um arlequim, ela fala assim, mas tem olho azul? Eu falo, não tem olho azul. O olho tá claro, mas vai escurecer nesse arlequim. Ah, mas eu queria de olho claro. Eu falo, mas... Aí manda uma foto de um cachorro todo torto, feio, que não é saudável. Eu falo assim, adianta esse olho claro nesse cachorro? Esse olho claro nesse cachorro é tipo feriado de domingo, não serve pra nada. Tudo errado. É piscina na favela. Na piscina na favela usa sim. É o feriado de domingo. Eu vou te falar que piscina na favela usa mais do que na casa do Playboy, hein? Olha. É verdade. Mas nos Estados Unidos é muito comum os Merlis, né? Tá virando meio febre, não só no Dachshund, como tu digo em geral, assim.
Nos Estados Unidos, engraçado, nos Estados Unidos os Dachshund ainda não é essa febre. Onde é a febre dos Dachshund é no Japão. Ah, é? Ele é uma raça adorada pelos japoneses e os Merlin, começou essa onda de Merlin, é incrível. Há uns anos atrás eu vi que tinha algum perfil que tinham 2 Merlin, eu falei, isso, eu já sei onde vai dar isso. E vai indo, isso vira um fenômeno, né? O TikTok, o Instagram, essas coisas. E a eles têm saúde poder. vai pro saco, né? Quando começa a partir para. Eu sempre falo. Outro dia um cliente falou que queria um filhote, só que ele falou assim: mas se eu reservar, você vai fabricar dessa cor? Eu falei: eu não fabrico Vai cores. fabricar. Eu falei assim: a gente trabalha com melhoramento genético. Se nascer, parabéns, é teu filho. Se não nascer, eu não vou cruzar pensando no que você quer. Eu não vou mudar um trabalho sério pelo aquilo que você quer. Sim. Não tem como, né? E deve ter bastante gente que pede isso, né? Muita gente pede, quer escolher cor do olho, quer... Você acha que dá pra conscientizar essas pessoas? Ou seja, uma vez que a pessoa chega até o criador já querendo isso, você acha que o criador vale a pena tentar explicar que não é bem assim e que tem outras coisas além da cor pra olhar? Ou você acha que essa pessoa já tá perdida? Eu acho que é difícil, eu acho que é difícil converter, né? Eu vejo, às vezes eu sou meio bocudinho, dizem, né? Eu conto, aperta minha barriguinha que eu conto uma verdade. Às vezes a pessoa manda uma foto que eu falo, eu queria como esse. Eu já falei, esse eu não tenho. Mas, não, desse tipo aqui eu não tenho. Isso aqui, se eu fosse criar isso, eu parava de criar, não é minha intenção. Esse cachorro não tem nada do que eu busco. Não. Se você gosta disso, tem quem faça isso, não é o que eu busco na criação. É não. que o leigo, ele vê a cor... Ele não tá vendo estrutura. Nada. Não, E aí também a estrutura deles é muito importante, né? Você pega um Dachshund que tem uma garupa alta, aquilo vai forçar a frente dele pra caramba, entendeu? Vai pôr uma sobrecarga de peso na frente dele. Então, pelo fato da coluna mais longa, a gente precisa de um cachorro mais balanceado, bem equilibrado, com uma frente boa, com um posterior bom, para que aquela estrutura, né? Seria como um MASP, né? Você precisa uma coisa longa e precisa ter 4 colunas corretas para segurar aquela estrutura lá embaixo, né? E Mais um apelido. Dessas 9 raças, cachorro. Foi. MASP. Você tem a raça do MASP? Do Máscara? Não, do MASP. dessas 9 raças ou variedades, como queiram, tem os mais saudáveis, os menos saudáveis por causa de tamanho ou de cor? Ou a saúde deles é meio homogênea em relação a todos os tamanhos e cores? Eu acho que não, eu acho que é bem homogêneo. Eu acho que quando é um trabalho sério, eu acho que eu já vi cães de pelo duro longevos, cães de pelo curto longevos e cães de pelo longo longevos. A gente mandou uma foto, eu não sei se vai dar tempo de passar, de um cachorro que morreu nosso com 18 anos. É um cachorro que mudou a história do pelo longo no Brasil. E esse cachorro veio do canil que chama Wagsmore, é um canil na Califórnia. A gente foi até lá, ele era bebê, a criadora falou, não vou vender. E depois de um tempo ela conheceu o nosso trabalho, ela vendeu. E esse cachorro ganhou final de exposição, na exposição mais importante do Brasil, que é o Kennel Club São Paulo. E ele foi um marco de pelo, de estrutura, de tudo, assim. E então eu acho assim, ele é um cachorro que viveu com 18 anos. Ele morou até com a Fernanda, que é a treinadora, morou com ela um tempo, faleceu na casa dela com 18 anos, e era um cachorro super saudável. E a média de vida de um Dachshund, o que é 15? 15 anos pelo menos. Eles são longevos. Eles de saúde, eles não são uma raça que tende a ter muito problema de saúde, não. Eu não vejo, dificilmente você vê o maior problema deles seria a coluna, que eu não vejo muitos dos nossos cachorros, nem cachorro de clientes mais velhos. Boca, eles são um cachorro que não forma muito tártaro, eles têm uma boca boa e eles têm uma saúde boa. Sim, de maneira geral, eles são... Não é um cachorro que tem muito otite, não é um cachorro desse tipo, não. São bem saudáveis. Nem problema de E é pele, nada. E é um cachorro- Não, difícil ter problema de pele em Dachshund. É um cachorro rústico. Rústico, bem Pode rústico. ficar no quintal, pode morar numa chácara, numa casa. De boa. Eles gostam. Os nossos, o canil é todo indoor, climatizado, com ar, tudo isso. Mas eu tenho. É que não vai dar tempo de. Eu mando um vídeo depois pra vocês, que vem de manhã os 20 na coleira, feliz da vida. E é bonito. Eles, a hora que chega na parte indoor, eles põem esse nariz no chão e vai embora. Vai cheirando feliz da vida. Então eles são cachorros que são felizes externamente. Eles são bem felizes externamente. Claro que hoje em dia a gente fala em São Paulo, que é toda vertical, tá tudo dentro de casa. Mas eles gostam de uma área externa, de uma grama, eles gostam bastante. Legal. Vamos ver umas fotos? Deve estar meio fora de ordem, mas a gente vai organizando. Não, a gente vai vendo, não tem problema. Tá, e eu queria falar um pouco, não sei se tem a foto de todos os tamanhos. Você trouxe fotos de tamanhos diferentes, não? Não, acho que não, mas a gente pode procurar. Não. Tá, vamos lá. Aqui é uma ninhadinha. Uma ninhadinha de 3 chocolates, que vão ser carentes por natureza, que é típico dos chocolates. Uma arlequim de chocolate clara e essa arlequim, que é um arlequim mais escuro, que é de cá, que é a blue. E a média de filhotes, o que é? Média 3, 4 filhotes no miniatura. Tá. Essa ninhada tem 2, 4, 6. 6? 6. 6. A ninhada tem 6. Uma ninhada um pouco maior, mas a média é 4 filhotes, assim. Legal. Bonitinho. Vamos passar?
Aí, esse é um pelo longo. Pelo longo. Essa é a Naná. Uma cachorra que ganhou no Brasil, ganhou nos Estados Unidos. É uma cachorra que, quando a gente fala de estrutura, olha o pescoço dessa cachorra, dá pra ver a frente dela, a quantidade de antepeito dessa cachorra. Então, isso é uma pergunta. Essa frente ela precisa ser proeminente mesmo, precisa ser grande. Bom, isso significa que ela tem uma escápula bem encaixada, uma cachorra que movimenta super bem, Tá. entendeu? Quando você tem não tem esse peito lá na frente, é um cachorro que vai ter dificuldade de movimentação. Entendi. Isso é miniatura. Miniatura. Vamos passar. É a mesma? É a outra? mesma. Agora dá pra ver, né? Tá, agora dá pra ver o Corpo- tamanho. E é peluda, né? É. Então, esse seria, teoricamente, o tamanho intermediário, né? Seria o Teria um intermediário. menor ainda. É, teria o caniche que é o menor. Uhum. E quanto pesa um desses aí? 5 quilos a média, 4 a 5 quilos. Foi um pequeno levinho. E aqui no Brasil a gente não tem tanto os menores nem os maiores, né? Mas é uma miniatura mesmo. Pelo longo não tem muito, o standard não tem muito. Pelo duro sim, tem bastante gente que cria. E o caniche tem muito pouco, assim. Já teve caniche que tinha um caniche, mas é o que a gente chama de fábrica de filhote. Eu nunca vi alguém sério com um caniche indo para exposição. Então, pessoal, cuidado com esses pequenininhos, né? É. No caso do miniatura tem assim, pelo mundo tem lindos miniaturas caniche. Agora, pelo duro eu também não vi muito, mas eu não sou um grande entendedor e conhecedor, mas pelo longo bem pouco. Assim, Mas o pessoal tem que entender que o caniche seria o miniatura. É. E o miniatura é o isso, médio. Médio, exatamente. isso. Tem essa pegadinha aí no nome. Sim. Deve ter sido o mesmo cara escolher um grupo só pra eles, ele foi sacanear também. Aí é na praia. Essa é uma cachorra nossa que mora nos Estados Unidos, tá voltando agora e tá morando lá, assim. Legal. Pode passar. Essa é a Naná, a mesma cachorro ganha no Brasil, ganha nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu no Salatino ter um tipo de cachorro que serve tanto para FCI quanto AKC. Deixa eu fazer uma pergunta. Lógico que tem bastante pelo aí, né? A barriga não tá próxima do chão, tem uma altura. tem uma saia. Essa saia é o corte da raça, né? É deles, é natural. Eles têm um Mas faz uma tosa, um trimming, o que Então, faz? olha que engraçado, né? No AKC, o trimming deles, eles fazem o que a gente chama de flat, que é bem batido, essa parte pode fazer. Eles fazem com máquina no AKC tudo, assim. Eu brinco que alguém na FCI apanhou de algum cachorro trimado recentemente e eles falaram que se o cachorro tiver o trimming do pescoço, ele deve ser automaticamente desqualificado. Então, o Dachshund tem uma super proteção que você fala assim, gente, tem umas coisas que deve se preocupar. Agora, se fez o trimming um pouco no pescoço, é normal, fazem dos cockers, fazem, de todas as raças fazem. Tipo, e por que no Dachshund não pode? Então, não pode. Na FCI não pode, no AKC deve fazer. Ok. E esse pelo, ele cresce continuamente, ele para Não, por aí? ele para por aí. Ele tá num tamanho aí. Às vezes a orelha fica maior, mas esse pelo, ele para por aí. É o normal de um cachorro peludo, é isso aí. Bom. Quando você castra eles acabam tendo muito mais subpelo que pelo. Então eles ficam redondinhos, parece uma bolinha de algodão. Uhum. Pronta pra viajar. E como que chama essa cor? Ela é uma vermelha, é uma cachorra vermelha. Mas ela tem um fundo de arlequim ali. Quando ela nasceu, a gente considera ela uma arlequim. Ela parece uma vermelha, mas ela é uma arlequina. E são muitas cores, Ela né? pode ter mancha branca? Não pode ter. Existe agora, eles têm, alguns lugares tem os piebalds, que são os cachorros com branco. Esse é um outro dilema. Na FCI não é aceito ainda, mas agora estão aparecendo os cachorros com brancos. Quais são as cores aceitas? Todas as cores eles são aceitos. São black and tan, vermelho, eles têm uma cor que chama javali, preto, chocolate. Quem inventa o nome dessas cores? Javali, Javali, né? cara. Não, tem umas coisas. Azul ruão, né? Branca, laranja ruão. Mas quantas cores são? Puta, que é bastante. Bastante. Acho que a gente tem uma imagem com Tem, as cores, vamos ver. Vamos passar a foto. Aí. Netinho. Ah. Milton. A orelha sempre caída. Pelo longo sempre. Não, sempre caída. Sempre Sempre caída. caída. Sempre. Tá. É o Mercúrio. Isso é o Merlin, né? É o Merlin. E tem um tamanho específico da orelha, até onde pode chegar ou não? Não tem. Eu nunca vi um Dachshund assim, ó. Dessa cor? Merlin, loirinho assim. Esse cachorro é bem bonito. Isso é um Red Merlin? O que é isso? Ele seria um Red Merlin no border, seria um Red Merlin. Ele é bem claro, é um arlequim bem claro, assim. Ele tem um fundo de creme. Arlequim quer dizer Merlin. Merlin, Porque fica mudando, né? Pra gente, eu falo arlequim, porque até outro dia pra mim sempre foi arlequim. E agora a CBKC mudou tudo. Agora é Merlin? Mas agora é manchado de Merlin. Puta, mancha. Manchado de Merlin. Agora Porque também o Red Merlin Eu também fui- não é eu fui mais Red registrar Merlin, né? No border. Eu fui registrar um Sheltie Sable Merlin. Aí eu liguei lá no KCCB e falei, ó, faz um pedigree pet pra esse que é Sable Merlin. Ele falou, não tem Sable Merlin. Eu falei, tem. Ah, vou botar as gibelinas.
Põe o que você quiser, mas tem Sable Merle. Mas tudo bem. É complicado, né? O de cor com a CBKC. Eu tive um problema recentemente. Os Papillons, até então eram as 3 cores, tinham os tricolores. Aí um dia eu mandei os pedigrees, não existe tricolor, não existe. O que tem aí? Branco, preto E marrom. Tá bom, alguém mudou. Tá bom. E o mais contraditório é que até uns anos atrás, a CBKC registrava os cremes como amarelo. Então a gente tem vários pedigrees de cachorro nosso como amarelo. Aí um dia eles acordaram e falaram, não, o amarelo não pode na FCI. E eu perguntei, mas e agora? O que eu ponho? Ah, põe vermelho, porque no fundo, mesmo os cães cremes são vermelhos. Então agora sai tudo vermelho, mas eu tenho pedigree de um monte de cachorro que era considerado E amarelo. esse cachorro é registrado como? Esse como manchado de Merle. Só isso? Só isso. Não fala de mais nenhum outro. Ele é a gente consideraria, se perguntasse lá, um arlequim de chocolate. É um arlequim de chocolate para vulgo arlequim de chocolate na criação. Eu fico imaginando o cara que é leigo, que só gosta da raça e assiste podcast e o cara fala, meu, é muito complicado esse negócio de cor. Chocolate, javali, merle. Tem umas coisas bizarras. Zibelina. Zibelina. Olha, esse aí parece um golden. Olha só, parece mesmo. Esse é um Caraca. macho. E nos Estados Unidos já começaram a botar os doodles nos Dachshunds ou outra coisa assim? Não, ainda não. Não começaram ainda. Eu não vi nada até agora. Poodles, não tem nenhum Não, Dachshund? Poodle Dachshund ainda não. Dachshund Doodle. Dash Doodle. Dash Doodle. Ia ser bonitinho. Esse é um cão que a gente chama de creme. Que é o que o pessoal acha que não deve ter mais, é isso? Que não Parece deve um filhote ter. de golden. Não, pode lembra ter. mesmo, é. Essa cor não pode ter. Pode ser enorme, estourada no padrão, mas essa cor não pode ter. Tá, Essa cor não pode ter? e esse tamanho, Na FCI não poderia. esse tamanho ainda é uma miniatura. É uma miniatura. Tá. Ele é pequeno, é que a garota é bem pequena. Tá, Mas na foto ele parece grande, mas ele é um cachorro pequeno, ele era bebê. certo. Vamos passar. Vamos aproveitar que veio a garotinha. Como que é geralmente a raça com crianças? Super bem. Pelo Tranquilo? Super bem. Super bem. Eles têm uma interação. Vai ter mais fotos deles com crianças, assim. Aí. Ah, Super bem, assim. E eu gosto deles é o seguinte, nesse caso, por exemplo, os cachorros vieram antes e eles se dão super bem com a criança. Eles são meio protetores das crianças. Então, assim, eles vão amar a criança da casa e se vier uma criança de fora, eles vão latir, vão tentar proteger. Mas com a criança da casa é a matilha deles, eles estão ali juntos o tempo todo. tá, mas você frisou que o pelo longo. Você acha Pelo que o longo, a gente tá falando de pelo longo, vale lembrar. Pelo duro e pelo ludo. Ele tá vendendo o peixe dele. Não, não tô não. Vai quando vocês verem um pelo duro na exposição, vai lá, põe a mãozinha nele. Põe a mãozinha nele que você vai tomar. Que pelo duro é parecido do Jack Russell? Acho que não, né? Acho que vem de terra isso aí. Porque o temperamento é forte, né? Eles são meio tímidos pelo duros, né? Não é um cachorro muito, você vê. Mas todos eles vieram dos terriers, né? É. Se você for ver. O pelo longo tem sangue de spaniel, né? Por isso tem essa coisa do pelo. Tá. Então, lá no Salatino só tem pelo Só longo. pelo longo miniatura. Tá bom. Você tem quantos? 20 alguma coisa, 25 acho total. Entre machos e fêmeas, 25. Legal. E com outros cães, como que é? Super bem. Tranquilo também. Com Tranquilo. cães, crianças. A gente tem uma alguns boa. vídeos no Instagram, eles correndo com os papillons, com os galguinhos, com tudo, eles convivem super, super bem. Com cachorro grande, cachorro pequeno, eu tenho Dachshund espalhado com todos os perfis de clientes e vivem super bem, assim. Mesmo cachorro que fica mais tempo no apartamento e vê pouco, quando vai na rua, não vira aquele cachorro que fica latindo pra tudo. Não. Alguns dos Dachshund não gostam muito de rua, não gostam muito de barulho, assim. Algumas cores são mais tímidas, assim. Você vê que eles não gostam, mas não é um cachorro tão latidor assim, não. Tá. Boa. Vamos passar a próxima? Bom. Realmente essa cor eu acho que eu não lembro de ter visto Não, mesmo. né? Não, bem diferente. Não pode. Não pode. É. Tá. Eu creio. Pode. Não é que não pode, né? É muito... Não pode na FCI? Não pode na FCI, mas a própria FCI ela é muito contraditória, né? Você pega em galgo italiano, eles não aceitam os cães com branco. Mas no Japão a FCI lá é aceito. E esses cachorros você pode usar na reprodução que dá outras cores também, né? A gente sempre toma alguns cuidados na criação, né? Eu não fico acasalando 2 cremes, porque eu não fico diluindo isso. Isso é uma coisa que a gente toma um certo cuidado. Então a gente tem os cães preto e cremes, que acho que não passou nenhum ainda. Então geralmente a gente usa um cachorro, põe um cachorro com coloração bem, pra gente não ter despigmentação de olho, de nariz, de nada. A gente sempre põe um cachorro escuro junto. E aí pode nascer preto, pode nascer creme. A gente sabe que as fábricas, elas colocam creme com creme pra nascer um cachorro super claro e aí você pode ter problema. Sim. Esse é o Carson. E que cor é essa? Vermelho. Esse também é vermelho. Esse é o cachorro que mudou a raça no Brasil, assim. Ele vem num canil super famoso dos Estados Unidos.
E ó, a exposição era 2005, ele ganhou o quadro Best in Show. Mas assim, não sei se é a imagem, mas tem uma capa mais escura, Tem, ou não? tem uma capa Mas também é considerado vermelho. vermelho. Tá. Que é bem vermelha essa capa. É bem vermelho, é bem forte, É meio né? cor de setter, né? É bem um setterzinho, assim. Esse cachorro tinha uma orelha, tem uma coisa... Setter irlandês, né? E é um cachorro que era de um caráter, assim, incrível. Esse é o cão que você trouxe da Califórnia, é isso? Esse é o cachorro da Califórnia. Tá. Nessa época, né, a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, os cachorros não tinham esse pelo, era difícil você ver essa quantidade de pelo, assim, se procurar em foto, dificilmente. Então o Carlson era um marco, assim, essa orelha dele, essa coisa assim, era um marco de pelo, assim, era muito bacana. E a cabeça dele é bem marcante, né, também. A raça em si tem uma cabeça forte, grande, né? Você pega alguns, principalmente os cães de pelo curto, eles têm uma cabeça que você olha, é expressiva. Assim, se a gente olhasse só a cabeça, parecia que é um cachorro e não maior. tivesse o corpo, a gente ia achar que era um cão maior, né? As cabeças do pelo curto é uma coisa bem diferente. Você olha, a cabeça do pelo longo é uma cabeça mais leve, não sei o quê. O pelo duro ele tem uma cabeça mais quadrada. Mas às vezes você pega os pelo curtos, eles têm uma cabeça assim bem... E alguns têm um pouco de nariz, são bem interessantes. Tá. Vamos passar. Essas são as cores, né? Dá uma diminuidinha. A gente pegou uma foto pra você explicar pra gente, entendeu? E se você concorda também, porque isso aí é uma foto da internet. Você me fala se tá certo, se tá errado, não Aí, sei. aí, vai. Não sei nem a fonte dessa foto. Para um pouquinho, então lá em Não, cima... põe só essas 9 cores aí. Isso, 9? então... Isso aí. Canela e creme, 7. preto, chocolate, Isabela, azul cinza e o javali. É isso mesmo. É isso. Tá. Não pode, mas é. Não- O que não pode? O que não pode aí? o creme... Já aprendeu, já Por aprendeu. exemplo, aí não tem os Merlin, né? Os Arlequins, né? A Aí. Isabela não tem. Nem é difícil achar cachorro Isabela nos Dachshund. Acho que... Nem lembro se... O Isabela eu tenho até dúvida se pode ou não, e o azul. Mas o creme lá em cima não pode, né? O creme não deveria. Tá. Segundo FCI. Segundo a KC pode. Mas o azul e o cinza também não Eu deveria. acho que FCI não é aceito, não. Eu tenho essa dúvida, mas eu acho que não é aceito, não. Tá. São as mesmas cores do Doberman, né? Se você for ver. Muito parecido, né? Parecido. A única coisa é que eles têm... Os Doberman sempre têm a marcação de tan, né? E os Dachshunds... Alguns não... Por exemplo, esse seria um preto e canela. A gente tem no canil que seria um preto e creme, que seria o preto, mas ao invés de canela é um fundo creme, que é mais claro. Entendi. Talvez esteja lá embaixo nos bicolores, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Desce a foto. O Clarim, Ah, o é, Arlequim, Os Dapples. Dapple. Isso tá bem um padrão pet, um padrão aos O que é Piebald. Dapple? Dapple seria os Arlequins. Olha os Piebald que você falou ali, ó. Os Brindles. Brindle é tigrado. Os Brindles pode. Mas o Piebald já não poderia, na FCI não poderia. Tá. Ok. Bom, vamos passar pra próxima então. Acabou? Tem mais, não, tem mais foto aí? Tem mais Cores. Tem mais Tem mais cores? um andar? Tem mais, acho que não, acho que são essas só. Aí é só isso mesmo. Isso aí. E aí é outra cachorrinha. Ela de férias, né? Nos Estados Curtindo. Unidos. Depois das exposições. Brincando num parque exclusivo para cachorro, né? Que a gente não... Falta isso aqui, né? Falta, né, cara? Falta. Não, e quando E quando tem, dá briga, né? Quando pra tem caramba. é tipo octógono. E é incrível lá. Eu levava elas todo dia depois do show pra brincar. E entra os cachorros de todos os tipos, todos os tamanhos. Todo mundo se entende. Mas Tranquilo. tá muito mais ligado, acho que, à educação dos proprietários. Ah, de saber. sim. E de uma legislação que ele sabe, né? Que se morder o cachorro de alguém, ele vai responder por isso. Não, né? e também essa conscientização de levar desde filhote, muito novinho, e você não ter muitos riscos e muitos medos, como aqui também põe um terrorismo, né? Que não pode ir pra rua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. nada, Ó, o Né? juiz julgando, analisando, ó. Eles esquecem, né, que a socialização, quanto é importante o treinamento, a socialização, sim. tudo isso. Né? Sim, eles são omissos, né? Que eu gosto de lá, né, dos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? Que o cachorro realmente tem a função dele, né? O juiz até tá no lugar coberto, mas o cachorro vai andar na grama, né? E aqui a gente não tem uma exposição de grama, né? Muito pouco, né? E o brasileiro chilica se tiver, porque se chover. E eu acho incrível, você pega um dog show nos Estados Unidos, tá chovendo, tá todo mundo na grama com o cachorro, porque pro cachorro tá tudo bem, não é sofrimento, ele gosta de chuva, né? E o cachorro vai pra grama e vai ser feliz. Aí você pega aquele cachorro com aquele pelo, tá andando na grama, na chuva, na lama, o handler pôs a botinha dele, ó, bora trabalhar, vambora esse cachorro, e o cachorro tá feliz da vida, assim. Eu gostaria de ver os cachorros nessa função
mais assim, entendeu? Sair um pouco desse indoor e a gente ir para um outdoor e ver os cachorros mais felizes, pôr na grama e choveu, gente. A vida é assim, né? Realmente tem algumas coisas que podiam ser melhoradas, né? Eles são engraçadinhos, né? Bom, Tá vendo? Porque não pode extinguir a raça, ela tem uma função. me diz uma coisa, quanto tempo de caminhada você recomenda para uma pessoa que está comprando ou que já tem um Dachshund? Eu acho que um número bom, se fosse falar, talvez 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Eles não vão pedir isso de você, eles não vão exigir. Mas é saudável para o cachorro caminhar, sair, né, sentir odores. É saudável, assim, eu acho que 30 minutos seria uma boa caminhada. Se você não conseguir, vai estar tudo bem por ele, mas eu acho que para a saúde dele seria legal. Tá. E o que acontece geralmente de problemas de comportamento com essas raças? O que eu pego muito, não sei se combina com o que você vê nos seus clientes, são justamente destruição de caça. Eles gostam mesmo de cavar um belo de um buraco no sofá, porque são cães de toca, né? Como que é com você? O que você percebe? Pelo longo eu não tenho isso, não. É maluco isso, assim. Eu vejo lá no canil, eles passam um dia na grama. Os galgos adoram fazer mais toca do que os próprios Dachshunds de pelo longo. Entendi. Então eles não são buraqueiros, não são essas corujas buraqueiras, Mas não. dos seus clientes você não percebe Não, nada essa que coisa- chame mais atenção. E Não. óbvio, eu não tô falando que quando a gente fala assim, às vezes a gente fala pro criador, dos seus clientes falam, a minha Não. criação tem esse É problema. perfeito. Não, Depende não. muito da educação Não, que mas esse eu cliente vai dar pro cachorro Eu depois, acho que tá né? ligado à pelagem. Pelo fato do pelo longo ser mais calmo, eu acho que eles não são essa coisa de E destruidores. também está ligado ao manejo adequado do tutor, do proprietário, do dono. Porque se o cara passeia bastante com o cachorro, né, cansa ele física e mentalmente, ele não vai ter Sim. essa iniciativa de cavar sofá, Sim, né? sim, Agora, sim. se ele ficar o dia inteiro sem fazer nada, ele vai arrumar o que fazer. É, que tem cachorro que mesmo passeando eles cavam, né? Sim. Os Jacks. A gente não fez nenhum de Jack. Jack né? é terrível. Vamos fazer um episódio de Jacks. Poxa, tá faltando o Jack. Tá faltando Jack. Tá faltando toda a raça. Tá faltando muita A gente, raça. sei lá, a gente fez 20, 30 raças. Quantas raças tem? 400? As pessoas deviam pedir, né? Falar, mandar mensagem. Não, Qual a próxima raça? eles mandam algumas. Ah. Só que às vezes. Não, a gente tá tentando fazer. Tudo que eles mandam a gente tenta fazer. Mas é engraçado que tem gente que fala assim: eu quero tal raça com tal pessoa. Aí não E a dá, gente tá né? tentando buscar. Tá Aí tem gente tentando. que é de fora, às vezes. É. Não, porque, lógico, se a pessoa que eles indicam são pessoas que realmente são referência na raça, a gente vai tentar trazer essa pessoa. Mas se não, a gente vai buscar uma referência na raça. Sim, sempre, sim, né? sim. Bom, me diz uma coisa. Você falou que são cães que não costumam ter tantas doenças, mas eventualmente aparece. Imagino, talvez, um desvio de patela, essas coisas, seja mais comum em cachorros pequenos, ou não? Não. Eles têm a conformação de um anão, né? Então, se você fizer o raio-x, você vai ver as articulações. Elas são diferentes porque tem um sobrepeso ali. Na fase filhote, até mais. Mas depois de adulto, é difícil você ver um... Eu nunca tive que operar um Dash por problema de patela, assim. Nunca. Eles são, eles são bem resistentes a isso. Então, é mais fácil você evitar a obesidade para não ter um problema de coluna do que um problema de patela. Então, não é uma raça que tem... E o que você costuma falar para os seus clientes para justamente controlar a obesidade? Porque são cachorros glutões, né? Aliás, todo cachorro de maneira geral, mas Sim. o Dachshund é um cachorro que está ali, se você oferecer, ele vai comendo, né? É. E o dono muitas vezes pensa que isso é fome e Sim. não um apetite elevado, né? Exato. Então ele acha que é de fato uma necessidade do cão Exato. comer mais. E Exato. acaba dando e o bicho fica gordinho. É. O que você costuma recomendar? A gente usa no canil ProPlan, né? Então a gente usa os cachorros adultos, a ProPlan adulto, e mantém bem o peso deles. Agora, quando a gente vê do cliente, a gente me fala, tá na hora de passar para light. Passa esse cachorro para light por um período, até que ele perca esse peso, e vamos fazer alguns exercícios com ele. Então hoje a gente tem em São Paulo, tem várias clínicas de fisioterapia, que as pessoas esquecem, as pessoas acham que a clínica de fisioterapia é só para o cachorro lesado, e não é. Ela serve também para um cachorro que precisa perder peso. Então a gente tem lá no canil esteira aquática, a gente tem algumas coisas que ajudam. E as pessoas também, quando tem uma perda de peso, pode procurar um fisioterapeuta. Além de procurar um nutrólogo para ver se está tudo bem ali, mas também pode procurar um Pode fisioterapeuta. caminhar um pouco mais também, né? Caminhar, exato. Fazer mais exercício, né? A gente teve casos de várias raças que a gente já pegou cachorro obeso, que o cliente fala, não emagrece. E aí o cachorro vai pra gente e emagrece. E vocês, como vocês conseguiram? Eu falei, a gente só deu a quantidade correta Certo. e pôs ele pra fazer exercício. É só isso. É porque a impressão que dá, ainda mais nos cães pequenos, né? Como a quantidade de uma boa ração é muito pouca,
O pessoal Pouco, acha, né? sim, visualmente pra gente parece que é muito pouco o que a gente tá dando. Então se der um pouquinho a mais, não é tanto, mas só que esse um pouquinho a mais às vezes é 4%, 5% ou até mais, né? E isso vai fazer O diferença. cachorro come 100, quantos gramas ele come? 150 gramas por dia. 120, 150. Aí você vai dar qualquer brincadeirinha, né? Em 10, 20 gramas. Exato. E de vez de premiar com aquela ração das 150 gramas diária, ele vai lá e dá uma coisa gordurosa pro cachorro. Sim. Eu só dou um pedacinho de queijo de manhã. Poxa, mas queijo, pô, eu dou não sei o quê. Eu falo, não, come. Isso é bem Só um importante, abacate. porque esse manejo alimentar de cachorro pequeno, principalmente, É difícil. é difícil. Tem um aluno nosso, tem uma Papillon, e ele teve filho. Daí foram num churrasco com o bebê e o Papillon, e tinha um churrasqueiro fazendo churrasco. Só que tinha um murinho, sabe aquele barzinho, tipo um barzinho, e o churrasqueiro ficava atrás. E tinha o filho do churrasqueiro. E acho que porque a criança era nova, tiraram um pouco a atenção do Papillon, o Papillon ficou meio solto lá, e o molequinho do churrasqueiro entupindo o Papillon de carne. O Papillon foi pro hospital com cirrose hepática lá, um monte de coisa. Nunca comeu tanta gordura na vida Porque dele. em um dia, o manejo inadequado de um dia Sim. quase matou o cachorrinho. Sim, mas Porque é deve ter isso. comido, sei lá, 100, 200 gramas de gordura ou mais. Não, mas é isso, qual o tamanho do cachorro? Que tá? pra nós é pouco. Pouco. A gente tem 3 quilos, você vai dar 200 gramas de gordura, É. né, de carne, é muita É coisa, muita né? coisa. Talvez a gordura que ele tem que comer a semana inteira, sei lá, ou o mês inteiro. É. Eu fui na casa de um amigo recentemente que tem uma Boston Terrier. E a hora que eu cheguei, eu assustei. Falei, Gui, ela engordou muito. Não. Falei, Gui, ela tá com sobrepeso, tá vendo uma barriga baixa, ela tá cedendo, tá pisando aberto. Não, mas ela só engordou 3 quilos. Eu falei, Gui, mas quanto ela pesava? 10? 7, agora ela tá com 10. Eu falei, Gui, Então, 7 dela já só tava 50% pesado. só. Pô, você aumentou muito. A pessoa de 70 quilos foi pra 100. Você fala, pô, a estrutura não tava pronta, isso é muito... Ah, mas é culpa da minha sogra. Eu falei, mas tem que Mas ela controlar vai isso aí. morrer. As pessoas... Quanto pesa um Dash miniatura? 4, 5 quilos. 4, 5 quilos, é isso? 1 quilo já é muita coisa. Se você der... Exato, 1 quilo é 20% a mais. Pô, É muita coisa. 25, 20%, né? Depende É. de 4, 5 quilos. E tem muita diferença de tamanho de macho e fêmea? Não. Tem macho Também- pequeno, não tem essa diferença. Tem macho pequenos, fêmeas maiores, tem os dois, assim. Mas na hora de cruzar é sempre importante procurar um macho menor ou não Não, eu tem não faço tanto isso problema? não. A gente sempre tenta colocar cachorros equivalentes. A gente até, se olhar algum vídeo nosso, vai ver que os cachorros estão muito parecidos de tamanho. E E é monta natural, a maioria? monta natural. Monta natural. São São saudáveis. danados. São super saudáveis. Não dói a coluna. Não. Não. Ninguém falha lá. E você vê que é uma raça saudável, uma das coisas que você pode olhar. É monta natural e eu não tenho cesárea. Difícil. Parto normal. Parto normal, ou seja, é uma anatomia... Sobrevive os filhotes, Sobrevive os amamenta filhotes. legal. É uma roots. É uma raça que tem genética ali É uma pra... raça que era de sítio, fazenda, chácara na Alemanha, né? Os caras criaram um bicho forte. A maioria das raças alemãs são bem rústicas, né? Bem São. fortes. Os alemães são rústicos, né? Bom, eu tava pensando aqui, quais são os hábitos, porque você falou, eu ensino para todos os meus clientes a questão da coluna, para tomar esses cuidados e tal. Quais são os hábitos comuns que se a gente bobear, começa mesmo a desenvolver mais problemas? Além dos óbvios, né? Subir sofá e tal, o que mais que eles podem fazer que acaba prejudicando a raça, o cão? Eu acho que o grande vilão deles é realmente a coisa de degrau, de subir e descer nas coisas. Eu já vi algumas casas adaptadas com rampas, que são incríveis, né? Eu acho que para muitas raças, rampa de acesso seria uma coisa incrível, assim. Mas acho que não é viável para todos, né? Mas o cara Difícil mora no fazer isso. sobrado, né? Tudo bem, o cachorro não vai subir o dia inteiro, mas assim, e aí a família dorme no quarto e o Daxinho dorme no quarto. O que você sugere? Subir no colo? Subir no colo? Sobe no colo. Treinar esse cachorro e subir no colo. Aí entra o treinador, Não, sim. treina esse cachorro pra ele sentar ali na hora de subir, pegar ele no colo e subir. Eu acho que é... Porque ali não cabe uma rampa, né? Uma rampa na escada toda não vai rolar. Não é. O dono da casa talvez não queira alterar a arquitetura, Sim, mas... porque vai ficar ruim pro dono da casa subir, descer rampa, escorregar na rampa, né? Vai Tem virar um aquelas escorregador. cadeiras elétricas, podia pôr, né? No corrimão. Dependendo da casa do corrimão, pode pôr, né? Pro Daxon. Ou o Não, mas acho Daxinho, que escada é o pior, a pior Escada é coisa. pior. ou o Daxinho ficar lá embaixo e dane-se. Eu acho que, às vezes, a escada é o pior, mas também é o seguinte, se ele sobe e desce o sofá o dia inteiro, Cama às vezes alta. é pior, entendeu? Sim, É cama pior. alta. Mas você não pode também deixar, é muito comum com um cachorro pequeno, sei lá, você tá cozinhando, o cachorro tá ali sentindo, de vez em quando o cara dá um pouquinho, e o cachorro começa a ficar de pezinho e tal. Pra essa raça não é muito indicada, né? Não é. E se deixar, eles ficam.
Porque apoia, fica ali. Não, eu tenho uma cachorra que tem mania de ficar sentada. Eu tenho uma só no canil, que ela senta e fica olhando. Eu acho engraçado, parece um suricato obesinho, porque é mais gordinho, né? Eu passo, ela tá sempre sentada, mas não é deles, não. Pelo longo não é deles ficarem sentados, não. Eles não Sentado, ficam- sentado mesmo. Sentado, cumprimento. Não, mas eu Tá. digo mesmo de pezinho, mesmo assim, esticando a pata pra cima ou apoiando em algum lugar Não é pra poder deles, não. comer. Não é. É, porque a escada, meu, imagina, a escada. É um puta Tem a degrau altura muito deles, alto, né? Fica Altura, pulando a altura exato. dele toda hora. Pá. Na verdade, todas as raças, né? As pessoas esquecem isso, né? Falam assim, ele sobe e desce da minha cama que é dessa altura. Cara, se você pular todo dia 3 vezes o seu tamanho, você não vai se machucar uma hora. As pessoas esquecem isso, né? Que pra ele, é baixo. Baixo pra você. É pouca comida. Pouca pra você. Esse processo as pessoas acabam confundindo. E é quando convém pra elas. Comida é pouco. Mas essa altura tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não. Tem que tomar esses E cuidados. os pisos normalmente são escorregadios no quarto, Sim, né? sim. E o piso escorregadio também é um É um ponto vilão. importante. É um né? vilão. É um vilão. tabaca lá. Sim. Toda hora tá subindo e descendo e torcendo a pata. Escorregando, exato. O ideal seria mesmo ter acesso todo dia, pelo menos um pouquinho de grama, né, cara? Num piso mais rústico. Tem gente hoje, já tem alguns clientes que já colocam em algumas áreas da casa, onde o cachorro corre muito, aqueles pisos de EVA, que funciona super bem pro cachorro não derrapar. Perde um pouco o glamour da casa, a vontade, mas eu acho legal quando o cliente não tá preocupado com isso, tá mais preocupado com o bicho do que com isso. Quando chegar a visita, ele tira tudo. Não, ele deixa. Transforma. É casa de cachorro. Você tira? Não tira, não. Tá tudo bem. Deixa lá. Deixa lá. E essas 9 variedades, eles são... Você diferencia eles aqui pela altura ou pelo comprimento? Pelos tamanhos, diâmetro da caixa torácica. Nossa senhora. É difícil, Ah, muito é? difícil. 30, 35. O cachorro pode ser super comprido, ter uma caixa torácica pequenininha. Na verdade, se a gente for medir realmente, não existe, tá? Vou te falar, se a gente for medir friamente, o que é caniche é miniatura, o que é miniatura é standard, o que é standard pode desqualificar na FCI. Se a gente fosse medir a caixa torácica, não existe. Todos são estourados. Tá. Então, criou-se uma coisa que a gente sabe por peso, que isso é um caniche, que é pequeno, isso é uma miniatura, isso é um standard. Mas se você for medir... Mas o juiz mede isso aí nessa exposição? Não mede, não. Ele não costuma medir, porque senão eles vão ficar sem cachorro para julgar, né? É sair todo Tem esse mundo, né? padrão. Vai ter que mudar todos os pedigrees. Isso que eu ia falar, vai ter que mudar o padrão, então, né? Teria que mudar o padrão. Se fosse olhar friamente, deveria mudar o padrão. O cara tem que chamar um engenheiro pra saber porque que eu o cachorro... imaginei. Ou esse alemão que fica pondo as regras, que não pode raspar, que não pode isso. É que eu falei, deve ser uma relação entre comprimento e altura. Não, deveria, eu também concordo. Não, porque tinha gente que chamava, até pouco tempo atrás, em algumas raças acho que até usam polegadas, né? Tem não sei o que de 12 polegadas, 14 os polegadas. Beagles. 15 exato. polegadas e 13 Isso, acho, é. polegadas. Mas nunca usaram polegadas por Não, baixo. nos Dachshund não usaram, não. É uma burra, poderia, né? Os Beagles tem isso. Eu sempre vejo lá, tem, não sei se é 13 ou 12 polegadas, outra 15 polegadas. Acho que das raças... Não, tem outras raças. Os Pomerânias, né, que tem uma confusão de tamanho, e aí você tem que mudar o tamanho deles, porque média, não sei o quê. O Luiz Fernando veio aqui explicar pra gente, a gente tá... Até agora você entendeu? Não, a gente entendeu. Você entendeu? A gente entendeu, mas... Eu não entendo o que... Mas Por que um é Pomerânia e o outro é Spitz? Isso eu não entendi até hoje. Então, puta, tem que chamar ele de novo. O Pomerânia é o menor. Veja no episódio dele. Veja. Não, mas o Pomerânia é como se fosse O menor? O menorzinho, é. É outra coisa. Que é o anão, ou não é? O Spitz alemão, Não, tem um anão, tem vários tem o tamanhos. anão e tem o Pequeno. Tem um anão e tem a Pomerânia. Jesus. Tem que assistir de novo o episódio dele. É. É muita coisa. É muita coisa, cara, de É cachorro. feio de gente louca, né? E os Pomerânios agora também tem os Merles, né? Bom, tem Então. tudo. Não é aceito em nada, Exato, mas já não- tem. Sim, Já já tem já Bulldog tem, francês Merle agora. Tem, Tem Schnauzer em miniatura Merle. Os caras botaram Merle até... Tem outras coisas que eu acho maluco, né? A gente tem Schnauzer branco. Você fala pros criadores, eles não gostam, né? Eles não querem. Eles falam, não, isso aí não é. A gente veio agora com um amigo nos Estados Unidos, o Cláudio Cruz, que é um handler, casado com uma criadora super renomada de Schnauzer. Eu falei, Cláudio, e os brancos? Ele falou, não fale isso perto da Lisa. Não fale isso que Mas ela vai tem, bater né? em você. Tem, mas os criadores, esses não gostam. Mas eu pensei que fosse aceito o Schnauzer branco. É aceito, é aceito sim. Mas em alguns criadores não gostam, assim como não gostam dos Dachshunds cremes. Então, é aquela coisa, entendeu? Tem umas coisas na citofilia que não dá pra entender. Não, Mas se meu pastor alemão branco não foi aceito, acabou virando outra raça. virou suíço, né? É.
sei lá, canadense, suíço. Ah, não sei, né? alguma coisa desse tipo. Mas os caras pegam uma raça que não tá sendo... A cor que não tá sendo muito aceita e transformam numa raça. Numa outra raça. Agora, você cria 3 raças, né? Sim. Tem alguma diferença no dia a dia, na criação que você faz? Porque cada um tem suas particularidades, mas tem alguma coisa que muda muito no manejo? No canil? No canil, eu diria que talvez o manejo dos Dachshunds dentro do canil é mais fácil. O galguinho tem a coisa de pular, subir nas coisas, tem que ter uma atenção maior. E os Papillons têm a questão da pelagem clara, que você tem que estar sempre cuidando. Então eu diria que eles são os mais... Das minhas 3 raças, eles são os mais rústicos. Mais assim. fáceis. Mais fáceis. São os mais fáceis. E você acha que uma pessoa que está chegando lá e recebeu indicação sua e tal, e está na dúvida entre uma raça e outra, deve ser muito comum, né? O que você costuma recomendar para um cara que não tem nenhuma experiência com cães? Depende do perfil. Aí a gente vai entrar num esquema de perfil, quantas horas ele fica em casa, ele tem criança ou não tem, tem uma série de coisas, ele é mais atleta ou não, e a gente vai tentar encaixar entre as 3 raças. Vai depender do perfil da pessoa, assim, tá muito ligado. Se você falar um perfil, a gente consegue traçar alguma coisa. Você acha que uma pessoa que fica menos tempo em casa, Das você acha 3 que, raças, você acha que o Dachshund daria bem? É o melhor. Uhum. Das 3 raças que eu crio, uma pessoa que fica menos tempo em casa é o melhor. É o que desenvolve menos ansiedade, separação. Agora tem uma coisa, não sei se é só nos meus clientes ou em outros clientes também, né? Eu tenho muito isso. O cara que tem um Dachshund, ele vai lá e compra outro de outra cor. O cara que tem um galguinho, ele vai lá e pega outro de outra cor. Eles são sempre... Vai completando o albinho de figurinha, assim. Às vezes eu falo... Dificilmente eu tenho um cliente... Tem alguns, né? Tadinho, um ou outro, que tem cachorro de raças diferentes. Mas eles são muito... Vão montando o grupinho daqueles cachorros. É muito curioso isso mesmo, porque eles têm uma... Ainda que seja inconsciente... uma intenção de que aquele cão que foi muito bom seja parecido no próximo. E acho que é da raça, né? Eu particularmente, não me agrada muito esse tipo de coisa. De buscar outro cachorro igual. Não, você até pode buscar outro cachorro parecido com aquelas características de raça, mas sabendo que ele é de outra personalidade e tal. Mas eu digo, uma pessoa que é uma pessoa comum... Eu acho que ela deveria experimentar outras raças, outros temperamentos e outros... Porque às vezes ela se acostuma com um cachorro que talvez não fosse nem tão perfeito assim Então, para ela. Mas eu acho que é o que ela mais... A gente está num processo de humanização que aquele cachorro é um filho dela, mesmo com todos os defeitos e todas as coisas. É um processo do filho dela. Eu entendo quando você diz que assim, talvez a outra raça se encaixasse perfeito. Sim. Seria uma luva e ela tá pegando algo que não é... Mas aí ela fala, esse era muito... Mas se ela tá pegando um próximo parecido, similar assim, é porque ela tá indo bem ali, né? Será? Ou tá, Tem tendo alguns tá fracassando uma e- memória afetiva muito Eu acho forte. que a memória afetiva em É. alguma... Porque você pega algumas raças que você vê que a pessoa teve uma dificuldade durante aquele tempo de vida. Sim. Que o cachorro foi difícil, ela não conseguiu segurar, o cachorro tentava morder, ou o cachorro isso, o cachorro aquilo. E ela insiste, ou ela perdeu o cachorro jovem por uma doença, que é uma doença da raça, e ela vai lá de novo e fala de novo. Eu falo, Mas aí são os donos de Bulldog, né? sim. Que eles odeiam o Bulldog, mas compram mais Mas Bulldogs. eu acho que tá diminuindo, impressionante. né? Não, mas quem tem Bulldog gosta do Bulldog, por algum O motivo. inglês ainda? Você acha que ainda tem? Acho. Ah. Eu pego muitas casas com 2, 3 Bulldogs inglês. Aí fala assim, porque você quiser que já tá próximo de morrer, eu já pego o Já filhote. pego E me fala uma coisa, pra esses donos que tem cachorro que fica muito tempo sozinho, você acha legal ele ter 2? Acho, sempre. Bom, Isso é minha meta de vida. Eu sempre falo. É. E às vezes o cliente fala pra mim assim, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o segundo. Eu falo, tá tudo bem, a gente vai aposentar algum cachorro aqui por volta de 5 anos, vai castrar e pode morar com você. Pronto, vai fazer companhia pra ele. Eu acho que assim, eu sempre falo pro cliente assim, o trabalho maior é do 0 pro 1. Do 1 pro 2 só facilita a sua vida. Mas você acha que pegar logo junto ou depois de um tempo? Eu não- Pega um, forma esse cachorro, Então, eu sou treina fã- eu e pega sou o fã- segundo. Eu sou fã de pegar um, treinar e pegar o segundo. Tá bom. É, As que- pessoas às vezes falam pra mim assim, eu vejo gente chegar lá que tá muito ansioso e fala assim, eu quero os 2 juntos, o que eu falo assim, cuidado, se você tá carente, eles vão interagir mais entre eles do que com você. Não, e aí- você vai ser uma mera funcionária Por exemplo, deles. você vai corrigir um, sem querer o outro também é corrigido, entendeu? Eu não. As pessoas querem sair com os 2 na rua juntos, eles têm que fazer aulas individuais para aprender, Sim. né? Até porque cada um vai estar num nível de aprendizado. Assim, é complicado, né? Sim. E eles têm uma capacidade incrível
de um pegar a pior parte do outro e potencializar. Então, eu acho melhor depois pega treina- um, forma, Vocês depois vão pega o ter segundo. trabalho A depois maioria pra dos donos educar. que tem problema, eles saem com os cachorros juntos. Você fala, mas aí que tá o erro. Se um tá puxando, o outro vai acabar puxando também. Se você corrigir um, você acaba corrigindo o outro que não tá precisando ser corrigido. Não é impossível, mas é Não. muito mais difícil. Acho que é mais complexo Sim, para um teria que dono ser pra simples. um dono muito experiente para sair com 2 cachorros e educá-los diferentemente, Sim. né? Não fazer igual. Mas eu tô te perguntando esse negócio das raças, né, de se eles trocam muito na hora ou se você recomenda alguma outra. Eu fui atender semana passada um novo proprietário de Golden, porque ele vê os Goldens do condomínio super bem educados e carinhosos e tal. Então ele tem essa ideia de que o Golden vai ser um cão assim. Só que conversando com ele ali, percebendo o dia a dia, o tipo de vida da família, eu falei, tem certeza que é esse cachorro que você quer? Porque talvez tenha outras raças. Menor. Nada contra o Golden, adoro o Golden. Sim, acho claro, um cachorro mas- incrível, mas talvez um outro tipo, né? Não, porque o Golden... O cara tava com um negócio na cabeça que queria a raça específica. No final das contas, ele vai pegar, Um Golden. com certeza, né? Você E vai trabalhar bastante com o Vou Golden? trabalhar, tenho meu serviço ali garantido, né? Mas vai dar trabalho pro Vai cara, dar mais trabalho. trabalho. É. E às vezes o cara não tem muita abertura para ouvir opiniões diferentes Sim, e mudar um sim. pouco, né? Lá, quando um dono comum chega num canil que tem 2, 3 raças, ele fica confuso? Ele tá indo para pensar em uma e de repente pega outra? A gente tenta dar um direcionamento para ele, né? Então já não acontece uma venda por impulso, porque nunca tem um filhote pronta entrega, porque mesmo que o filhote tenha os 4 meses, tem que ser castrado. Então ele nunca vai sair dali com o filhote no mesmo dia. Então isso a gente já corta uma compra por impulso. E a gente tenta direcionar essas pessoas. Em algumas raças, quando a gente fala dessas 3 raças nossas, é difícil, é mais fácil de adaptar. Talvez seja uma pequena coisa que não dê certo. Mas algumas outras raças a gente entende que é muito mais difícil, né? Pega raça que não fica sozinho de jeito nenhum. Você pega raça que tem alguns... Então, assim, nessas 3 raças basicamente são... Mas eu entendo que você fala assim, eu acho que quando a pessoa fosse comprar um cachorro, ela deveria ter... Sabe aqueles programas às cegas que você vai falando? Aham. E eu acho que devia ser isso. Devia ter uma venda Isso. e perguntar que hora você sai de casa, que hora você chega. Então, quantos metros tem a sua casa? Tanto. Quanto tempo isso? Tanto. Qual é a sua programação de final de semana? Tal. Que a pessoa fosse falando tudo isso de olho fechado. E no final a gente ia chegar com ela e falar assim, temos essas opções. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Ou ela falava, mas eu gostava daquele. Fala assim, peraí, mas você falou que não gostava de cheiro de cocô, você mora num apartamento pequeno, a área de serviço é perto. Mas eu vou levar ele na rua. Pera. Você vai levar ele na rua no dia de chuva? Você seca o Golden aonde no dia de chuva? Você seca esse África aonde no dia de chuva? Ah, mas não sei... Então, tem coisas que a gente tem que... raça... um Corgi, ele é pequeno. Não, ele é baixo, mas ele não é pequeno, ele é um cachorro de um corpo grande. Sim. Eu não gosto que solte pelo. Você vai ter um pastor alemão? Vai. Mas um é husky? o que eu falo e faço no serviço de filhote equilibrado, que é uma família que quer um cachorro e não sabe qual, então eu vou ajudar. É mais ou menos isso. O problema é que mesmo são pessoas mais conscientes. Sim. São pessoas que já estão abertas a ouvir uma opinião de um profissional sobre alguma raça. Mesmo assim, é comum, no final, quando eu apresento as raças, eu falo assim, nossa, não gosto de nenhum deles, é muito feio, é muito não sei o quê, ou esse pelo, não sei o que lá. Eu falo, mas a gente tava indo comportamento, lembra? Temperamento. Mas... Eles não entendem que é isso difícil. facilitaria a vida Facilita deles. muito. Nossa, Facilita que seria muito. uma vida muito mais harmoniosa, mais fácil e uma convivência tranquila, né? Eles não entendem... Porque todos ali vão dar amor, todos são incríveis, entendeu? Só que tem um que vai se adaptar melhor, assim. E a gente tem estudo genético aí de muito tempo, que a gente sabe exatamente separar o indivíduo dali. Então, assim, cara, pra quê? Pra quê que você vai fazer isso? Pra quê? Se é carente, você vai pegar um primitivo. Pra quê? Agora, o cara vai viver depois 10, 15 Você anos. mora aí. aqui num estúdiozinho de 30 metros quadrados, vai ter um Golden on border. Não vai, não vai. Mas isso é realidade. Sim. Bastante. Então, mas de novo, é muito complexo mesmo, porque é possível ter um Golden Border nesse, possível. desde que você faça um monte de outras coisas, você realmente consiga passear, dar atenção, treinar, bababá. Agora, a maioria das pessoas tem um Golden Border num estúdio de 30 metros e não vai fazer nada disso. O cachorro vai ficar maluco lá, vai de fato ser ruim pro cachorro. Agora, muitos criadores, cara, acho legal ter criador que fala tudo abertamente, como você fala, assim, sem medo da repercussão que isso poderia dar. Porque a nossa ideia é essa mesmo, falar a real, né? Muitos criadores têm muito medo
de perder essas vendas por impulso. Na verdade, muitos criadores aproveitam-se dessas vendas Sim, por impulso sim. para Mas empurrar aí não é um dois. criador responsável. vai. Não é responsável, mas às vezes são grandes criadores Sim, e sim. empurram aí 2, 3 filhotes, Grande né? criador não significa um... Então, não É, responsável. criador, Sim, a quantidade tá Porque bom. os grandes nem sempre são São os maiores. responsáveis. Grandes, São eu digo, comerciantes às de vezes- cães. Tá, mas eu falo grandes de E às vezes vão até- bem e às vezes nas são exposições. às vezes Famosos, hein? Ganhadores. Famosos, Às vezes são Ganhadores. até criadores, comerciantes que até terceirizam, pegam cães de outros canis também, Sim, né? tem isso. É. Bom, mas enfim, então muitos se aproveitam. E a gente fala aqui muito dessa compra consciente, e é muito legal você falar que você espera até 4 meses, já entrega castrado porque são raças pequenas e tudo mais. Você perde muito cliente por conta disso, que não quer esperar, o cara não tem paciência, o cara quer para aquele dia. Ah, mas esse cara eu acho que eu nem quero ele. Porque Eu ele... sei, mas tem muito, Não, muito não, você perde muito, você abre... Não sei se eu perco ou não diria assim. Mas esse cara, ele dá tanto trabalho, porque ele quer no sábado, na segunda-feira, a hora que deu problema, ele tá tocando sua campainha pra devolver. E é aquele filhote que você tava lá, ele traz com um problema pra dentro do seu canil. E no domingo veio a família incrível que queria esperar 3 meses. Então eu acredito na família certa. Esse cara eu nem quero ele, assim. Eu vai aparecer em algum momento. E eu nem acho que... estimula, né? Você olha, às vezes... Teve um episódio há um tempo atrás que foi bem desagradável, assim. Uma pessoa foi visitar o canil e eu tava com outros clientes e aí um funcionário me atendeu no final, eu perguntei, ele achou bonito, não sei o que, não sei o que lá, tá bom. Eu não tenho hábito, se você for visitar o Salatina, eu não vou te ligar segunda-feira pra perguntar como foi a visita, você gostou de algum, você vai querer comprar algum, porque eu acho chato isso, quando você entra numa loja e é perseguido por um vendedor, eu acho que você tem que deixar a pessoa, se ela vontade. quiser ela volta, se ela não quiser ela não volta. E aí essa pessoa não falou mais nada, enfim. E na primeira mensagem que eu mando fala, todo o descritivo de como entrega e tá escrito lá embaixo, para efetuar a reserva é necessário um depósito de 25%. Então, você leu, você sabe ler? Tá aí. Você reservou? Tá aí, reserva, acabou. Beleza. O cara não me ligou, não falou nada, não sei o que, beleza. Passou 1 mês e pouco. O filhote não tava na época de entregar ainda. Então, passou 1 mês e tanto, ele me liga, esse cara, e fala, poxa, eu queria saber como tá a minha filhota. Eu falei, sua filhota? Sua filhota? Já foi. Ela tá lá, tá bem, mas ela não é sua, né? Ela é de uma família que foi lá, que reservou, que pagou. Não, ela é minha. E essa pessoa começou a chilicar. Não, ela é minha, você tá louco, isso aqui. E aí entrou num diz que me diz que vai pra lá, vai pra cá, e eu até falei pra ele, meu amigo, tá escrito na mensagem, para efetuar a reserva, eu tenho outro, eu não quero saber, eu quero a minha. Não, você não vai ter a sua, para de ser um menino mimado. Se você aprenda a ler aquilo, entendeu? Simplesmente, um filhote, se você tocou tanto aquele filhote, por que você não me ligou na segunda-feira e falou, Rochester, eu quero ficar com a cachorra? Eu não vou ficar te ligando. E assim é a vida, não dá pra ficar correndo atrás das pessoas para que não aconteça essa compra por impulso. Do cara se sentir pressionado, eu comprei, e depois ele vai falar, Rochester, eu nem queria, você ficou ligando pra mim na segunda-feira. Não quero, então não tem assim. No final a pessoa entendeu, ele queria que eu cancelasse a venda de uma outra família que tinha uma criança. Eu falei, amigo, não funciona dessa maneira. Mas eu pago. Eu falo, meu amigo, não é dinheiro. Vamos acertar isso, não é isso. Enfim, aconteceu essa vez que era, pra você ver, e não era uma venda por impulso, mas também eu me pergunto, se ele ia ou não comprar o filhote? Se não passou 1 mês e meio e aconteceu alguma coisa, e aí ele veio atrás do filhote. Sim. Porque na pandemia, a gente vendeu alguns filhotes de umas histórias estranhas aconteceu. De gente que comprou cachorro num outro canil e de repente morria no dia da entrega o cachorro. O que aconteceu, eu sei o que aconteceu. O mercado estava aquecido na pandemia. Sim, E aí alguém ligava, eu vendi para você, o Dan ligava, eu punha o dobro do preço, o Dan falava, eu quero agora, e eu falava, morreu, e pega do outro. Então eu atendi pelo menos uns 4 casos de pessoas de criadores que deram esse perdido. E não só na pandemia. Recentemente aconteceu também aí com o Spitz, até pedi ajuda do Luiz Fernando, que um cliente meu chegou a marcar consulta comigo para ir ajudar no cachorro novo à tarde. Ele ia ser entregue de manhã. Aí no dia da entrega, depois de 2 meses já de comprado, era uma fêmea, né? Não, é um macho. Você tá me mandando foto de macho até agora. Ah, não, nossa, acabei de ver, só tem fêmea. Como assim, cara? Você tá me mandando foto dos machos até agora, no dia da entrega, você me fala que é uma fêmea. Bom, aí cancelaram. Desapareceu o filhote. Sumiu. Ou ele teve uma queda. Ou ele era um filhote pequeno e teve uma queda de açúcar e morreu, não quiseram falar. Não, acho que não, cara. Eu acho que alguém aparece lá
e cobra-se um valor mais alto e leva, e é isso, cara. Teve um caso de um Papillon também, uma pessoa que me ligou uma vez, que ela falou, eu comprei num criador, não é o Dan, de uma outra cidade. E ela falou assim pra mim, assim, eu tô muito triste, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Não, que eu comprei com fulano de tal, e ele falou que o cachorro ficou muito bonito, e ele não vai me entregar mais, porque ele vai levar pra exposição. Eu falei, ficou muito bonito, a sorte sua que comprou, o cachorro é seu. Eu fiquei super chateada, magoada. Aí você olha a falta de ética do criador, né? Porque aí a família tá esperando aquilo, né? É um momento único na vida deles, é muito importante. Não dá pra você quebrar isso assim, simplesmente. É muita irresponsabilidade em relação à família, né? Concordo. Porque às vezes é o sonho de anos, né? Tem muita gente que quer ter cachorro e não pode por vários motivos, de repente consegue, aí faz um estudo, pesquisa, compra e de repente não chega. Essa família aí é no casal. Eles ficaram chateados de verdade, assim. Eu entendo, porque imagina, eles estavam na expectativa. Devia ter indicado um Papillon. Foi indicar um primitivo? Não, mas não fui eu que indiquei. Não fui eu que indiquei. Ele chegou pra mim já com comprado, eu só ia lá fazer a consulta. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eita, olha lá. Agora o jogo virou, hein? O jogo virou. Vocês dois, como treinadores, o que vocês me dizem do momento creche? Que a gente fala, é um quintal pequeno, com um monte de cachorro e alguém olhando. Eu queria que vocês me falassem o que vocês veem de bom nisso e o que vocês veem de ruim nisso. Boa. Falando creche, a gente não estamos falando de escola, não estamos falando de um lugar supervisionado por um treinador trabalhando. Creche a gente fala de creche, porque existe... Atividade recreativa. Atividade recreativa. Eu acho até o nome condiz, que creche, porque é uma coisa apertada, com muito cachorro. A gente está vendo alguns acidentes, coisas de morte. Muitos acidentes. E aí eu queria... As pessoas, sabe, eu tenho debatido isso com alguns clientes, falando assim... Mas eu vi lá, e às vezes o cliente posta e eu falo assim... Cara, mas tinha um cachorro ali que é uma raça de guarda. Mas aquele é super bonzinho. Eu falei, calma, numa briga ele chacoalhou, matou na hora. Não é que... Bom, legal. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Dan dar a opinião dele, eu vou dar a minha, depois a gente abre o jogo e conversa. Dá uns 2 episódios de... Eu que vou vir entrevistar vocês. Momento creche. Vamos trazer a dona da creche. Embora os Dachshunds não são muito populares nas creches, né? É verdade. Porque eles não precisam. Nós temos dois lá, nós temos 2 na nossa. Como o Brasil está em crise, como a creche é uma coisa que está na moda, porque os donos são omissos também. O dono arruma uma pessoa para dar banho, uma pessoa para passear, arruma creche, e quase não põe a mão na massa, né? Então a gente terceiriza muito, então é o perfil do proprietário brasileiro. E muitas vezes também ele procura creche porque é do lado da minha casa ou porque é barata. Se eu vou botar meu filho numa escolinha, eu tenho que escolher direito. Boa. Já começa daí, entendeu? Então, pra mim, creche não é só um playground com gente despreparada. Mas aí você já mudou, se olhar na sua frase, já não é creche, já mudou pra escola. Eu chamo de daycare school, entendeu? Então, mas aí tem um profissional. Porque o que acontece? Muitos desses cachorros que vão lá, ou eles têm problemas comportamentais que precisam ser resolvidos, ou eles são filhotes que também precisam ser educados, entendeu? Então, pra mim, uma creche boa é isso. A não ser que eu tenha um cachorro feito, um cachorro super equilibrado e que eu tenho uma creche que é praticamente um playground. Mas mesmo assim tem que ter uma equipe boa. Isso é difícil, entendeu? Porque equipe boa, você precisa de pessoas que entendam de comportamento. Normalmente os monitores não entendem de comportamento, entendeu? Então assim, se a gente pudesse separar em 2 tipos de creche, que eu acho que tem mais tipos de creche, tem umas que não estão preparadas e outras que estão. Sim. Então eu acho que a pessoa tem que procurar isso, uma creche que foi recomendada porque ela é preparada, ela tem vários pátios, ela separa, ela socializa os que precisa, ela sabe integrar os cães, apresentar os cães para os outros de uma maneira adequada, entendeu? Então, assim, é bem complicado isso. Não se deve escolher creche porque é do lado de casa ou porque é mais barata. Mas sim uma creche que realmente pode ajudar o seu cachorro a ter o enriquecimento ambiental, a socialização e até a educação, entendeu? Então, assim, isso também é complicado para creche, porque você tem que ter uma equipe preparada, treinada e menos cães. Sim. Né? Tem creches que também tem tanto monitor, que o cachorro não consegue também ser cachorro. Então é bem difícil se arrumar uma creche ideal hoje em dia. E tem muita creche. Mas no seu ideal, então, pelo que eu entendo na sua fala, nem seria uma creche. O que você busca seria uma escola. Uma escola. Que é uma escola, é onde tem um profissional treinando e olhando aquilo. Tem que saber de comportamento. Tem que saber. Não é? E não é no curso de 3 dias. Exatamente. Não. Se você vai vender um cachorro, ele é jovem, ele vai na creche. Normalmente já vai na creche com 4, 5, 6 meses. A creche pode estragar o cachorro ou pode ajudar ele. Então é isso que você tem que buscar, entendeu? Então tem que ser uma escola. Uma escola que vai
O cachorro vai aprender a ser mais sociável, vai aprender a ser mais educado, obediente, um monte de coisa que a creche pode ajudar o cachorro a desenvolver, entendeu? A se tornar um cachorro mais equilibrado. Então eu acho que é isso. Mas as pessoas, elas põem em segundo plano isso. Sim. Às vezes vai pelo preço, ou para mais próxima, ou sei lá. Ou, às vezes, o que eu tenho visto, antes de cortar você, é um processo também que o dono vê de humanização, né? Sim. Porque eu já vi fotos, por exemplo, já teve cliente que mandou foto de era um aniversário de um cachorro na creche, e aí tinha um bolo aqui, e tinham todos os amigos sentados em cima dessa mesa, inclusive o Dachshund, que se ele pular daqui, a coluna dele vai pro espaço. Sim. Mas conseguiu aquela foto que queria. Sim. E aí é muito cachorro, mas ele recebe um boletim, e a escolinha tem o nome. E aí você olha e fala assim, mas o teu cachorro ele não queria ter a mochilinha. Ele queria farejar, ele queria ter uma atividade de enriquecimento. Lógico. Ele queria um boletim pra ele, desculpa, creche, você que faz boletim. Mas não serve pra nada. Serve pro dono, né? É pro Serve dono. pro ego do dono repostar aquilo. Mas seu cachorro precisa de enriquecimento ambiental. Ele precisa de um profissional junto. É isso que ele precisa. Exato. É complicado. Eu Agora concordo com o Dan na questão de você não vai levar seu filho em qualquer lugar, então você precisa escolher bem. Acho que isso está bem banalizado e virou moda, né? Porque dá dinheiro, tem muito cachorro, então dá dinheiro. Então a gente teve a moda das paletas mexicanas, a moda das hamburguerias e a moda das creches que tá aí. Mas algumas já não estão conseguindo ficar, né? Então espero que um dia fiquem só de fato as melhores. Apesar do mercado ser enorme Eu acho que é creche meio veio radical. pra ficar. Então, não, vai ficar, sem dúvida, Como mas veio espero que Banitosa, como veio- esses da moda caiam fora. Por quê? Porque você vê que os ambientes, é isso que a gente estava falando, são preparados para os donos. São ambientes instagramáveis para tirar foto. Não tá pensando no cachorro, tá Nada. pensando no dono. Sim. O que eu faço de diferente na minha creche? E aí é onde eu discordo um pouco do Dan. Eu acredito que os cães deveriam ter um pouco mais de idade para ir para creche. Mas não é a realidade que acontece. Não é a realidade. Eu tô Não falando só a minha opinião. Eu acho que deveria ter um pouco mais de idade. Por quê? Porque tem tanta coisa para você fazer com o seu filhote. Com 3, 4, 5, 6 meses de idade, de sociabilização fora da creche, tem que ser aos poucos, do que dentro da creche, já colocar o cachorro de Concordo 3 com meses você. e meio, 4 meses, no meio de 20 cães, tá? Mas não é isso. As pessoas querem levar mais cedo mesmo, né? A gente informa que é legal fazer um treinamento antes, para depois ir para creche com ele já treinado. E a visão que eu tenho de creche, não pensando em day care school, pensando em creche mesmo, aquele cachorro que tá indo para se divertir. Naquele quintal pequeno. Não. Então, eu não penso Que a num grama quintal sintética. pequeno. Não, eu não penso num quintal pequeno. Eu penso num espaço adequado, Adequado. mas o cachorro tá indo pra se divertir, não tá indo pra treinar. Ele não tá indo na creche porque o cachorro é mal educado. O dono tá deixando na creche porque ele simplesmente não tem tanto tempo de interagir com o cachorro quanto deveria e ele quer que o cachorro tenha contato com outros cães, que talvez ele não tenha em casa, tá? Então, pensando nisso, os meus monitores, eles são simplesmente monitores. Eles não interagem tanto. Então, eu, particularmente, sou um contra, no meu espaço pelo menos, fazer o tanto de enriquecimento ambiental, não sei o quê. O que é o enriquecimento ambiental da minha creche lá na Vet Ideal? São os cães e são os passeios. Então a gente faz 4 passeios por dia para os cães que podem passear, né? 40 minutos cada passeio. E os monitores eles observam. E eles interferem se houver necessidade. 4 passeios por dia. 4 passeios de Então, 40 mas minutos isso por dia. aí... Isso aí é incrível. Isso é o mas melhor aí- dos mundos. Isso aí é totalmente educativo. É. E mas- acalma o cachorro. Não, e tem Mas uma ao mesmo série- tempo, eu não educo. Eu deixo os cachorros serem cachorros Sim. mesmo. O monitor tá olhando, ele não vai fazer carinho, não vai pegar no colo, não vai... Então isso que o dono gosta de festa de aniversário, festa junina pra Não cachorro... faz, vai né, a ter gente não- agora, dia 29 no Salatino. Vai ter no Salatino? Então, a gente não faz festa junina, não faz esse tipo de coisa. Apesar dos donos acharem o máximo, né? O cachorro lá do chapeuzinho, não sei o quê. Então, assim, eu penso que a creche é uma boa ferramenta, se bem utilizada. Agora, o que eu percebo dos meus clientes que não são de creche, os clientes de adestramento, que levam os cães na creche? Às vezes tem cães em casa que estão brigando, ou cães que estão desenvolvendo algum problema de comportamento, de reatividade, e se vê que a creche não cria o problema. Pode até criar, mas não necessariamente cria o problema. Mas ela acaba fomentando o problema. Porque conversa com o cachorro na hora errada, dá atenção na hora errada, e esse cachorro começa a piorar o problema de comportamento, né? E quando a gente tenta conversar, porque às vezes o dono me coloca em contato com o dono da creche e fala, ó, eu tô fazendo um trabalho com esse cachorro, tem essa questão. Ah, não, imagina. Não, quando ele rosa, a gente só fala, não, para, bebê, tá tudo bem, e ele para. Foi assim, mas quando você está conversando com ele nesse momento, muitas vezes está reforçando esse comportamento. Pode até ser que ele pare naquele momento, mas a longo prazo, e os caras não entendem. Ou seja, muitos donos de creche não entendem nada
Sim. de cachorro, Não e por isso contratam pessoas que também não entendem Então. nada, e as brigas acontecem. E como os donos são omissos, fatalmente cachorros jovens vão ir para as creches. Por isso que eu acho que é legal que tenha gente que entenda de comportamento de cães. Até porque se aquele filhote não é o momento dele ficar com um monte de cachorro, ele tem que ter um espaço para filhote lá separado, entendeu? Eu concordo que primeiro ele deveria passar pelo treinamento. Sim. A creche, que eu nem gosto da creche, eu gosto da coisa da escola, Da escola. como segundo plano, entendeu? Sim. Ele se formou no adestramento só. Sim. Ele fez lá sozinho as aulas dele, ele tá pronto, tá socializado, tá tudo. O treinador deixou ele redondinho. Agora vamos inserir ele num grupo e deixar ele redondinho no grupo. Sim. Não simplesmente por aquela panela de pressão, a gente põe todo mundo Sim, junto. eu concordo E plenamente. é uma Sim. confusão. E É você isso. olha aquilo e fala, meu Deus. Tem cachorro que nem curte, tem cachorro que fica assustado. de E ir pra muitas creche. vezes o dono ele não vai contratar um treinador e a creche. Então ele pode ter isso na creche. Entendeu? É que Tem eu acho creche que que oferece a isso. creche oferece. Ela fala, a gente vai treinar ele É. aqui também. Não, mas o vamos- caso dele que sai com os cachorros na guia, ele pode fazer um trabalho de andar junto, de saber andar na guia. Pode fazer, ele pode até oferecer isso. Ó, o passeio do seu cachorro vai ser individual. Beleza? É, Você vai e cobrar esses- mais por isso. Esses 4 passeios que vocês fazem durante o dia é educativo. É, lógico Porque que sim. você tá passando um monte de coisa nesses 4 Lógico. passeios. A gente tá Sa- ensinando esse cachorro a andar na No rua fundo, numa são boa. 4 aulas. Ali fora o tempo que eles ficam lá dentro. Sim. São 4 aulas. Porque a partir do momento que você tá ligado, você é o cão numa guia, tá acontecendo E uma já interação baixa entre vocês. a pressão toda né? Eles ficam mais, gastam energia, volta mais calmo, não tem aquela pressão no daycare lá. Sim, Sim. sim, Né? sim. É, só que tem um lado negativo também. O pessoal que tá ouvindo aí, que é dono de creche, vai falar, então vou fazer os passeios que é legal. Tá bom, é legal pra caramba. Mas... Opa! Cara, tem carro, tem assalto Sim. de cães, pode Tem o cachorro fuga, fugir, exato. Tem uma série de coisas. Cachorros na rua que podem atacar. Então, assim, Sim. você precisa se preparar bem. Bem, Então, sim, o treinamento é. dos profissionais, da equipe, a gente faz É um risco enorme, né? Sim, risco cada grande. creche depende de onde ela tá também. Esse também, exatamente. É. Então, assim, eu tô na Chácara Clabin, na Vila Mariana, é um bairro residencial, cheio de prédio de alto padrão, cheio de segurança. A gente já tem um caminho pré-determinado, a gente tem uma equipe que vai na frente, o monitor, uma equipe que vai atrás, tem contato rápido se precisar de acontecer alguma coisa. Então, assim, se preparou pra fazer isso. Sim. E a gente faz e dá super certo. Os cães É o melhor dos amam. mundos, eu- Mas não dá pra fazer isso talvez num bairro super movimentado e... Não sei. Então, mas daí... Mas você- no mundo que a gente tem, que nem você falou, tudo verticalizado, ambientes pequenos, né? Uhum. E os donos omissos, a creche veio pra ficar. Mas a gente precisa talvez profissionalizar, né? É. E separar também o que é creche e é isso que você tentou falar, que é o depósito de cachorro, né? Exato. O depósito de cachorro é uma sacanagem. Sim. Porque o cara tem um pet shop às vezes e fala, tem um quintalzinho aqui, o cara chuta 20 Mas cães tem ali. creche chique, que uma vez Finas? eles... Tem as finas já? Tem uma Tem. com ticket alto. A boutique. E aí você vê a equipe dos caras não tá preparada, entendeu? Não tá você- você- uma vez você eu trabalhou uma vez eu uma vi um pessoalzinho de uma creche que tem muito border collie. Como eu criava border collie, eles vieram saber um pouco de border collie. Mas eu percebi que eles não sabiam nada de nada. Nada. Eu falei, vocês usam caixa de transporte? Porque quando o cachorro é um bicho de toca, a caixa de transporte para um monte de border collie pode ajudar, do que deixar eles pastoreando e zoando. Tem um momento que eles podem estar lá ou com o ossinho, ou descansando, sei lá, né? Ou de hora que chove. Não, mas aí eu falei, você não percebe que quando chove, tem o trovão, eles vão embaixo da cadeira, da mesa, que eles são bichos de toca? Os moleques não sabiam isso, noção entendeu? disso. Entendeu? Então, assim, o manejo é inadequado por quê? Porque quer pagar barato do funcionário, quer cobrar caro do cliente. E nessa creche aí, os cachorros ficavam de segunda a domingo. E outra coisa, não podia passeio na rua, justamente porque a equipe não era tão preparada, entendeu? Donos totalmente omissos, que querem, os cachorros passam a semana inteira na creche, não tem passeio e os monitores não estão preparados. E uma outra coisa interessante, isso aqui poderia virar Mais um episódio. Não, podia virar um curso. Sobre hotel e creche. Acho que vira um Vamos, curso vamos, de como vamos, abrir um hotel e creche. Vamos franquia. Não fazer. Olha. Uma coisa interessante é o seguinte, quando você começa errado a creche, pegando os cachorros, qualquer tipo de cachorro, sem nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de avaliação do comportamento, e vai juntando ali, mais cedo ou mais tarde vai ter problemas. Ou vai ser latidos em excesso cada vez que chega algum cachorro ou uma pessoa, ou brigas, ou disputa de território, na hora da alimentação vai dar problema, ou fugas, enfim, né? E quando você começa errado, vai ser difícil você conseguir zerar, porque saiu 2 cachorros problemáticos, mas os que ficaram já pegaram um pouquinho daquela rotina e vão chegando os novos e vão aprendendo essa rotina e vai virando uma bola de neve. Então é muito importante você começar bem, começar certo, e mesmo que isso demore para você criar sua clientela, porque depois
a gente não tem mais trabalho de comportamento praticamente lá. Tem de treinar as pessoas, mas os cachorros em si, zero, porque começamos certo. Já Então, entra naquele- sai 2 cães já antigos, ou porque faleceram, ou porque mudou de lugar, mudou de casa, e entra 2 novos, esses 2 começam a seguir a matilha muito fácil. Já tem um grupo formado muito ali. tranquilo, né? Eles aprendem os limites, sabe que é a hora da brincadeira, a hora que é da comida e tudo mais. Então, começar certo é fundamental. Sim, sim. Porque para corrigir depois, talvez você tenha que perder toda a sua carteira de clientes para reiniciar. Uma coisa que você falou que eu vejo muito, né? Esses ambientes de creche, de hotel, essas coisas, viraram muito instagramáveis, né? Assim, você olha coisas que você fala, sabe? Eu já vi um vídeo um dia, uma cliente mandou, falou assim, poxa, essa olha que bonitinho, todos dormindo, cada um na sua caminha. Eu falei... Eles não estão, eles estão no fica aí, né? A gente sabe que não existe você pôr 20 cachorros numa sala e cada um deitar na sua caminha, gente. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa instagramável para cada um achar que ele tá numa caminha. A não ser, por exemplo, lá no nosso hotel, cada quarto tem uma cama, tudo bem, ele vai deitar na cama dele. Mas se você pegar um ambiente desse, por 20 cachorros... Eles vão dormir o máximo possível na mesma cama. Vai ter um andando, vai ter um não sei o quê. A todo momento não existe essa cena de você entrar e tá cada um na sua cama deitar. lá foi feito de propósito. Mas as pessoas acreditam nisso, elas olham, elas acreditam, que bonitinho, cada um na sua cama. Assim. A gente não precisa ir muito longe, tá? Eu fiz um vídeo no meu Instagram recentemente aí de um cachorro, que é um perfil do Instagram, que o dono incentiva o Rottweiler a fazer brincadeiras, de fato é brincadeira, não é agressividade, mas pode virar agressividade. Do Rottweiler atacar a mãe, entre aspas, pegando o lenço da cabeça e tudo mais. E conta um monte de historinha, e dá um baita engajamento, e é um Rottweiler e tal. Sim. E eu falei, na boa, não tenho nada contra esse pessoal, nem sei quem são. Eu falei, olha, o que vocês acham? A opinião do público, só isso. Aí no dia seguinte eu fiz um outro vídeo falando a minha opinião. E dando a opinião de que, olha, isso realmente é o início do problema de agressividade de vários cães. E não importa se é um Rottweiler ou se é um cachorro pequeno. Isso poderia, sim. Você está estimulando o cachorro a ter esse comportamento. E o dia que ele ficar frustrado, ele vai querer usar de outras formas, né? E eu fico surpreso ainda, apesar de trabalhar com isso há muitos anos, com os comentários. Não, mas olha só, ele tá falando que é brincadeira, o cachorro vai entender. Eles acham que o cachorro fala português, né? Sim, então sim. ele acha que o cachorro vai saber o que é o tal da festa, o tal da brincadeira. Que não vai morder um dia. Que tá cada um no seu canto ali quietinho, então é bom cada um ter o seu canto, o play certinho. E na verdade não é assim, o cachorro é uma outra espécie que fala outra língua. E os animais de maneira geral, né? Tem um vídeo que tem milhões de curtidas e comentários, que é um vídeo que a gente tem lá no Salatino muito bicho preguiça na região, e toda vez que alguém apreende algum bicho que tá fora na rua, leva pra soltar, porque a gente tem uma plantação muito grande em Baúba, então a gente tem muito bicho preguiça lá. E aí tem um vídeo que viralizou, que é um bicho preguiça num barco, e ele tá com a mãozinha na água. E aí todo mundo falando assim, que lindo. Ele foi resgatado e ele tá brincando com a água. A vontade... Não, ele tá procurando um galho pra sumir de perto dos humanos. Ele não tá procurando... O bicho preguiça nem é um bicho de água, gente. Ele tá com aquela mão esticada, porque ele tá só procurando um galho pra sumir de perto. Segundo, essas pessoas resgataram ele pra quê? Leva pra margem e põe de volta. É ali que é a população dele. Aí você olha as coisas, esse processo de humanização, eles criam um mundo perfeito. O Rottweiler brincando de morder, é engraçado. Não sei o quê. E dezenas de outras coisas. Você olha e fala assim... Cara, isso não é legal, isso vai... A gente sabe onde vai dar, mas às vezes a gente fala, eles acham que a gente é chato, que a gente é mal-humorado, que a gente não vê amor nas coisas. Não, a gente vê amor nas coisas, mas a gente sabe onde termina isso, entendeu? Eu perdi um monte de seguidor que falou assim, Gustavo, tô deixando de seguir, porque você tá falando uma bobagem, é pura brincadeira, eu discordo de você. A hora que pegar a cara dele, aí vão falar, Rottweiler morde o dono, exatamente. Não sei o quê. Não se briga com um cachorro desse tipo, né? Posso pôr mais uma polêmica? Opa, sem você até quebrou a xícara aí. Vou falar uma coisa, não esquece que a gente tá falando de Dachshund, né? Nosso tempo logo começa a acabar. Tem alguma coisa de Dachshund que você queria? Não, tá tudo bem. Tá acho. tudo bem. Não foi bem. tudo. Tem que quebrar entrevistador, ele quebra um podcast, eu acho. Não, eu achei interessante. Quando a gente encontra 2 treinadores, gente séria, com bagagem, eu achei interessante a gente colocar isso. Porque sobre a raça já entendeu sobre tudo. Mas as pessoas precisam ter uma visão de outra coisa, uma visão séria. Sim, acho legal, ótimo. Porque a gente agora tem muito treinador gourmet. Sim. Que é formadinho, que é bonitinho, que não sei o quê. E esse cara não tem bagagem, ele não sabe sobre raça. E ele fala uma bobagem de uma raça que você Ele fala tem assim... pouca experiência com cães também. Com cães, e com raça, com nada. Sim. Então... Fala, só a sua pergunta. Outro dia eu vi uma coisa polêmica, que isso eu também quase postei, mas eu fiquei com medo de perder meus seguidores e eu não postei. Um pitbull entrou numa escola, atacou uma menina. E a gente já veio de um caso de um pitbull que atacou a escritora e arrancou o braço dela.
aconteceu isso. Eu não acredito que é na raça, eu acredito que é indivíduos, assim, entendeu? Só que aí apareceu uma pessoa dizendo, não, nós vamos salvar esse cachorro, nós vamos colocar esse cachorro numa lar temporária e vamos treinar ele, recondicionar ele e pôr numa família. Vocês acham que um cachorro que chega nesse nível de agressividade, sem nada, não foi que invadiu a casa dele, não foi nada, vocês realmente acreditam que a gente dá pra reeducar esse cachorro e reintroduzir ele numa família? A gente tá falando do Pitbull que invadiu a escola, é isso? Ou da escola ou da escritora. A gente tá falando, não vamos polemizar e falar em cima de um pitbull, mas você acha que um cachorro desse nível, desse tamanho, que entra, arranca o braço de uma pessoa, você acha que a gente dá pra reintroduzir isso na sociedade? Boa. Quer responder primeiro? Eu acho que você pode reintroduzir de certa forma. Se você arrumar um dono experiente, um treinador, uma família que tem muita experiência com cachorro. Numa família normal, uma família dessas que a gente está acostumado, eu acho que não tem como. Porque uma hora vai ter um acidente, entendeu? Agora, se é uma família de adestradores, de treinadores, de gente que tem uma escola de adestramento, eu acho que tudo bem. Mas eu não acredito que 100% você vai deixar esse cachorro. Recupera esse cachorro, né? A gente, digamos assim, ameniza, mas não resolve 100%. Sim. Entendeu? Aí talvez esse cachorro vai ter que usar focinheira, ou talvez vai ter que usar alguma ferramenta que nem é muito... As famílias não vão querer usar. Ou controlar o ambiente. Então eu acho bem difícil que seja para uma família normal, a não ser que seja uma família profissional de cachorro, entendeu? Aí tudo bem. Concordo com o Dan. Eu acho que esse cachorro ele vai sempre necessitar de um cuidado especial, que não vai ser uma pessoa qualquer que vai tratar como filho que vai resolver. Mas... eu vou falar com um outro caso que aconteceu semana passada também, muita coincidência de ter feito essa pergunta, de uma família que eu comecei a atender, que já tem uma Pitbull, que veio de resgate, inclusive da Pitzales lá, Pitzales, né? Inclusive convidei ele para vir aqui no podcast, ele falou que gostaria muito, mas que está com alguns problemas particulares, no futuro a gente vai voltar a falar para ele vir aqui. Então esse cachorro veio de outro país para abrigar aqui no Brasil, para Rinha. Para Rinha. É uma fêmea, já está, se eu não me engano, agora com 11 anos, né? E está numa família comum, uma família simples, e se dando super bem com todo mundo. E aí a família acabou de pegar um American Bully para conviver junto ali, e fizeram essa introdução antes de eu ir lá e tal, e estão se dando super bem e tal, e agora o American Bully está destruindo algumas coisas, está mordendo, xixi, cocô fora do lugar, não sei o quê. Então, assim, esse é um caso que não é exatamente o mesmo caso, porque é agressividade com outros cães e não com pessoas de atacar a escola, atacar a escritora, enfim. De um cachorro que está realmente muito bem reabilitado. Eles comentam, eu não conheço muito bem a cachorro, vi uma vez só, né? Vou conhecer mais agora que eu vou começar o trabalho, mas eles comentam que a única situação, ela passeia na rua, numa boa com outros cães, tranquilo, cruza com outros cachorros, eles não soltam em cachorródromo, porque eles têm um certo receio, então eu acho ótimo, acho sensato, né? Eles têm um pouco de receio, mas cruzando, passeando na rua, não tem problema nenhum. Eles falaram assim, a única situação que eu já vi ela crescer e ficar atenta e fazer uma posição, e ter um comportamento diferente, não chegou a rosnar, não chegou a latir nada, mas ter um comportamento diferente, foi quando viu um outro pitbull que encarou ela e ela... ligou essa chave. Talvez, não sei, né? Pode ser. Mas fora isso, eles falam, pode fazer carinho numa boa, tem criança aqui, meus filhos traz amigos aqui, não tem problema, eu recebo visitas, tem outros cães, já visitei, vou viajar com famílias que têm outros cães pequenos, fica junto também numa boa, tem outros cães maiores também, fica bem. A única situação é essa do outro pitbull. Então assim, eu acho que é possível, eu acho que é super possível, mas não para toda a família. Sim. Tem que ser uma pessoa que realmente tem essa consciência de que o cão já foi agressivo antes, já tem esse histórico. Né? E também a gente tem que não só falar de cuidados. Pitbull, porque isso é para todos os cães. Todos os cães. Inclusive os Dachshunds. Pitbull é estigmatizado, mas o cachorro que tem um trauma, que aquilo já é um trauma para ele, que se transformou em agressividade, Sim. É bem difícil você zerar ele. Sim. Né? Agora, se a pessoa, no momento adequado, botar uma focinheira, no momento adequado usar a guia correta, no momento adequado não deixar o cachorro solto, o cara seguir tudo, a chance de ter acidente é mínima. Sim, sim. Eu tô treinando agora uma família com 2 Whippets que começaram a brigar quando a Whippet mais nova entrou no cio. Durante é briguento. Durante o cio eles brigaram, elas brigaram e começou a brigar desde então. Os criadores vão ficar bravos agora, mas é deles. Os Whippets são super briguentos. E aí a gente tá começando a fazer esse trabalho
E eu expliquei muito claramente para a proprietária. Eu falei, olha, quanto mais tempo a gente conseguir espaçar uma briga da outra, menos chance de acontecer a outra briga. E quanto mais acontecem brigas, maior a chance de acontecer uma nova briga. Então, o nosso trabalho é tentar espaçar ao máximo uma situação da outra. É óbvio que não é exatamente um caso de um ataque de cães a pessoas, mas é mais ou menos isso. Eu falei para ela, a partir de agora, você precisa ser um pouquinho profissional de cães. Você precisa entender a base do comportamento. Sim. Tudo isso que eu vou passar para você seguir, porque senão a gente vai ter problemas de ter brigas e brigas e brigas, vai ter que se desfazer de uma das cachorras, né? E ela tá conseguindo, tá no processo ainda, mas tem ido bem. Eu acho que às vezes falta um pouco em alguns treinadores essa coisa de saber trabalhar um pouco a agressividade, porque isso é importante quando você está lidando com um cachorro. Não adianta você dizer que você vai ser 100% positivista, porque você está lidando com o animal e você precisa, em alguns casos, saber trabalhar a agressividade. Eu já vi casos de treinadores que pegam um cachorro com qualquer nível de agressividades e eles condenam o cachorro. Eles condenam porque eles não sabem trabalhar a agressividade, não sabem resolver esse problema, porque isso dá para trabalhar. Sim. Mas em alguns casos, realmente, um caso extremo é mais difícil, mas na grande maioria dos casos são coisas simples. Sim. E eles já condenam, não, esse cachorro é isso, ele tem um desvio de conduta, não sei o quê. Já transforma aquilo. Cara, mas peraí, talvez o estopim daquela briga tenha sido alguma coisa, um detalhe que mudou, um cio que entrou, uma comida, qualquer mudança de ambiente, e a pessoa não se atentou àquilo, né? Sim. Não percebeu isso. Sim. Eu vou terminar aproveitando, deixar um recado pro público, que é o seguinte, aproveitar sua deixa aí. Você levaria o seu cachorro num veterinário que foi formado à distância? Ensino à distância, EAD? Boa. Não, você levaria ele num veterinário que colocou a mão na massa, que Foi treinou, indicado. que praticou, que foi indicado, mas que o cara, quando ele foi aprender na faculdade, que colocou a mão na massa, certo? Sim. Agora, a mesma pergunta. Você levaria o seu cachorro para ser adestrado num adestrador que fez um curso de final de semana à distância, online? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que mais tem por aí hoje é o treinador que é formado em 2 dias, é um sábado e um domingo, e não é nem o dia inteiro, é meio período às vezes, são 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, e ele vai pra internet, ele acha que sabe tudo. Ele vai pegar o seu cachorro e ele vai formar o seu cachorro. E você não pode confiar uma pessoa... É a mesma coisa você confiar o seu cachorro, na educação do seu cachorro, no seu vizinho. Tanto faz, é o cara que lê um livro, é uma criança que lê um livro, e é esse cara que tá formado num final de semana. Sim. Então você não pode, você precisa procurar profissionais idôneos. Então quando a gente vai procurar um criador, tem que ser um criador que tem muita experiência. Então o cara tem 25 anos de experiência com a raça. Você vai procurar um cara de agility, você vai procurar o cara que trouxe o agility para o Brasil. Sim. Você vai procurar um treinador, você precisa procurar um treinador que tem muita experiência, não só em falar no blá blá blá, não no Instagrammer, né, no influencer. Tem que procurar um cara que põe a mão da cara bonitinha. Exato, tem que saber falar bem, não sei o quê, mas na hora de colocar a mão na massa, não põe. Não sabe. Tem que procurar um cara que faz na prática, real. Esse positivismo que você falou acaba condenando muito cachorro à eutanásia. Sim. Muito. Ou muito, uma crueldade. cachorro a ser dopado a vida inteira. Exato. Uma crueldade com o bicho, Entendeu? assim, uma crueldade. Não vou usar o enforcador para dar uma correção pontual, não vai resolver o problema, e o problema vai ficar para sempre, e esse problema ficando para sempre é muito mais maltrato do que uma correção qualquer pontual. outra coisa. Uma correção pontual. Né? Muito bom. Bom, é isso aí. Maravilha. Alguma coisa mais? Mudamos Tá um pouco ótimo. de Chega de assunto. pergunta. Foi bom. Chega foi de bom. pergunta, foi polêmico. É legal essa inversão aqui. Não, porque eu acho que são coisas que a gente quer saber do lado de cá também. Vocês têm dúvidas da gente, a gente também tem dúvidas disso, entendeu? São coisas que a gente está vivenciando. E quando a gente fala em profissionalizar, é isso, é debater, abrir um debate correto e falar sobre essas coisas para quem tá em casa entenda as coisas, entendeu? Vocês deram uma aula sobre creche hoje. Eu falei dos dashcams, falei, é importante tudo, mas vocês deram uma aula sobre creche que vai acender uma luz. Que se acender em uma pessoa e resolver um problema, tá ótimo. A gente já teve, o programa tem uma coisa. Esse programa é para isso. Muito bom. Acender luzes na cabeça da cabeça iluminar. Bom, Um pessoal, refletor. esse foi o Rochester Podcast. Estamos de volta semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, cara. Foi ótimo. Valeu. Só intriga. Só intriga. Pessoal, curtam o nosso Compartilhem. vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. E também, se quiserem, podem criticar. Pode. Tchau. Boa. Cara, você foi um dos únicos